vamos fazer um estudo, né, trazer algumas linhas gerais dessa obra tão importante para a nossa doutrina. O Espírito Humberto de Campos, ele trouxe uma notícia do plano espiritual, uma notícia histórica, uma notícia bastante importante para o roteiro espiritual do Brasil. E como nós estamos encarnados em um país como este agora, nós temos que conhecer um pouco desse roteiro espiritual. Quanto mais nós conhecermos esse roteiro, melhor será para o nosso progresso também, né? Nós vamos conectar o roteiro de um país com o roteiro nosso individual. Então nós temos aqui, eu trouxe alguns poucos slides, dessa vez não muitos, para nos conduzir, né? E o Espírito Humberto de Campos, ele publicou essa obra pela mediunidade do nosso Chico Xavier no ano de 1938. Né? Essa década de 1930, do século passado, ela foi muito rica de livros e de conhecimentos do plano espiritual, a partir do médium Francisco Cândido Xavier. Ele publica ali logo no início de 1932 o Parnaso de Além Túmulo. Ele tinha 22 anos de idade, né, considerando que ele nasceu no ano de 1910. E a partir dessa obra, aí ele começa a psicografar livros que vão ser assim, né, profundamente paradigmáticos, vão ser modelos do nosso movimento espírita. E dentro desses livros nós temos o próprio Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, temos o livro Há 2000 anos, que é de 1939, temos o livro A Caminho da Luz, que é de 1939 também, tem aquele livro Emmanuel, que são textos do Espírito Emmanuel de 1938, salvo engano, e, enfim, outras obras que vão ali sendo referenciais. Aí logo depois, no início da década de 1930, ele prossegue, aí tem realmente, né, outros clássicos, como Paulo Estevam, e até chegar, né, a obra Nosso Lar, que é um divisor de águas no nosso movimento espírita. Já volta ali, é um problema aqui de comunicação. E ali no Nosso Lar ele começa, né, essa exploração do plano espiritual e com o espírito André Luiz, e aí a obra dele parte para um rumo assim, mais detalhado para todos nós. Mas até esse momento, a obra então se passa, a obra dele são livros referenciais. Esse livro A Caminho da Luz, embora ele seja publicado depois do Espírito Emmanuel, de certa maneira é um complemento do Brasil, aliás, o Brasil, né, do Humberto de Campos, O Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele é um complemento desse A Caminho da Luz. Todos devem ter lido ou, né, leram no passado, que é um roteiro espiritual de toda a humanidade. Enquanto o A Caminho da Luz é de toda a humanidade, esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele vai fechar, vai ter um recorte só ali no Brasil, basicamente no Brasil. E, como de costume, eu gosto de trazer aqui um pensamento do Cristo. E dessa vez eu trago um pensamento do Cristo do próprio livro Coração do Mundo, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Em certo momento do livro, e esse é o ponto alto, como nós vamos ver, né, ali ele vai trazer várias falas, vários diálogos de Jesus na obra. E até a minha classificação, que eu já vou mostrar aqui para vocês, ela parte desses diálogos do Cristo. Eu penso que esse seja o ponto alto, porque nós temos poucas informações dos diálogos do Cristo. E o que tem já revolucionou o mundo por meio dos evangelhos clássicos, né? Lá de Marcos, Mateus, João. Revolucionaram, mas nós vamos ter assim diálogos mais completos de Jesus a partir da obra espírita. Isso começa já na codificação de Allan Kardec, né? Que ele quer ser um espírito de verdade. Kardec não coloca Jesus, que ele fala que isso depende de outros estudos, conhecimentos. Então ele coloca, né, espírito de verdade. Aquela mensagem que é bem famosa, que ele coloca no livro dos médiuns, que ela, né, veio como outrora aos transviados filhos de Israel. Lembra? Né? É um chamado, né, para nós espíritas. E lá no livro dos médiuns, Kardec coloca que o espírito que assinou foi Jesus, ele coloca. Mas dependeria de um avanço, né, para se confirmar ou não. No Evangelho segundo o Espiritismo, logo depois ele coloca Espírito de Verdade. Ele transcreve o mesmo texto e coloca Espírito de Verdade. Hoje vamos usar da ciência de novo. Aí tem um trecho lá, de uma das falas de Jesus, que ele coloca assim, né? A evolução se processa pela prática do bem. Isso está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, essa é a mensagem que vai nos conduzir aqui nessas 2 horas de estudo da obra. Mas por quê, né? Nós ouvimos muito, eu também já repeti, né, esse princípio, e ele é um princípio mesmo espírita, de que nós podemos aprender, né, pelo amor, mas de regra nós aprendemos pela dor.
Isso é muito comum, e é verdade, porque nós somos ainda espíritos rebeldes em relação às leis divinas, ainda estamos em litígio com a lei divina. Então, quando nós falamos que nós evoluímos pela dor, significa que nós estamos violando a lei divina ainda, então temos que evoluir pelo sofrimento, por isso. Se nós evoluíssemos pelo amor, nós não teríamos a ideia de sofrimento, só a de evolução propriamente dita. E quando Jesus fala assim, a evolução se processa pela prática do bem, ele quer dizer que realmente a evolução que nós estamos sujeitos está condicionada a isso. Eu estava com alguma falha de comunicação aqui do... Só um minutinho. Então, quando Jesus ele nos adverte, a evolução se processa pela prática do bem, é exatamente isso. E essa fala de Jesus no livro, ela está aparecendo aqui, ela na verdade ela é um trecho de uma frase. Ela não é nenhuma frase completa, ela está introduzida numa frase ali. E eu retirei para nos conduzir, então, que a prática do bem está mesmo no nosso poder. Quando nós violamos a lei divina, imaginemos que nós estamos num gráfico, matematicamente falando, e nós estamos assim, com uma linha para cima, aqueles gráficos assim. Quando nós violamos a lei divina, esse gráfico é para baixo, igual a inflação assim. Não no caso atual do Brasil, no Brasil está assim. Né? Nós vamos para baixo, nós temos que recuperar para voltarmos à linha de ascensão. Vamos imaginar assim. Quando nós caímos aqui, nós estamos violando a lei divina. Para nós voltarmos à linha normal da evolução, nós temos que passar por um processo de expiação ou de dor. É ali que nós evoluímos pela dor. Não é uma evolução propriamente dita, mas é um acertamento com as leis divinas, entenderam? Isso é muito comum, né? A pessoa, o espírito vai, ele viola as leis divinas, cai, daí ele tem que se regenerar, mais uma encarnação, mais de uma, com uma dose de sofrimento. Ele volta para a sua normalidade, ele volta, fez o resgate, ele retorna ao plano espiritual, acertado com as leis divinas no que ele violou. Aí ele volta de novo àquela linha reta, né? E vai verticalmente falando. É assim que funciona a evolução. Quanto mais nós fizermos o nosso processo evolutivo dentro das leis divinas, mais o nosso processo de evolução será pela prática do bem. Então essa é a ideia que vai nos conduzir hoje, nessa tarde aqui. E para nós entendermos um pouco mais do que é a missão de um espírito, porque o livro, ele nada mais é do que... Mas é hoje, nossa... Essa é a virtude da paciência, aquela que eu tenho que conquistar definitivamente, ou não. Essa eu tenho que conquistar. É alguma falha aqui de leitura, uma pena se eu não puder transmitir os slides, mas vai só na fala mesmo. Temos um retrato ali, um dos pouquíssimos, né? Eu só vi 2 até hoje retratos de Allan Kardec. Aquele é um dos retratos que ele tirou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tem algumas questões ali da missão dos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que ele vai do mundo espírita. Mas o que é interessante, ele vai querer questionar o que os espíritos fazem no plano espiritual. Que nós não temos informações do que é colônias, como nós tivemos a partir de André Luiz. Nós estamos lá em 1857. Mas Kardec pergunta, afinal de contas, mais ou menos isso, né? De várias perguntas. O que fazem os espíritos quando eles estão na erraticidade? Ele chama de erraticidade, que nós chamamos hoje de plano espiritual. E eles respondem que os espíritos têm missões, eles usam a palavra missão, no sentido de deveres, de atividades, de cumprimento, de afazeres, nesse sentido. E as missões, elas estão de acordo com o grau evolutivo de cada espírito. E são de variadas ordens. Kardec quer saber, e eles só vão falar uma teoria geral, eles não dão detalhes ali. Ou se deram detalhes, Kardec ocultou, né? Porque Kardec foi advertido lá no começo da doutrina que ele teria acesso a um conhecimento que ele publicaria para nós em forma de livro, mas outra parte ele guardaria para si, porque não era o momento de ser publicado. E com certeza o conhecimento das colônias que viriam a partir de André Luiz, ele teria conhecimento, ele tinha esse conhecimento, eu imagino eu particularmente, mas ele não pôde publicar, não era o momento ainda. E ele quer saber, mas ele fala, não, os espíritos têm realmente suas missões, seus deveres no plano espiritual, eles desenvolvem isso. Se não der, eu vou ter que interromper aqui. Ou colocar o meu aqui mesmo. Aí Kardec, como de costume, reparem que no Livro dos Espíritos, ele faz os seus questionamentos, tem as respostas. Depois ele para e ele faz um resumo das ideias que foram expostas. Ele usa essa metodologia. Ele olha, ele observa e faz. Aí ele diz assim, esse é o comentário do próprio codificador. Na questão 569, as missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem.
quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar, agora é isso que eu quero destacar aqui para vocês, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos. Assim que nós vamos compreender o livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho. Temos uma, entendeu? Os espíritos são incumbidos de auxiliar os povos. Então ali nós vamos ver um livro que existe um conjunto de espíritos que são administrados por um outro espírito, que é o Ismael, em relação ao Brasil. Vocês vão observar, né? Para o povo. Claro que todas as nações também têm seus espíritos condutores. E Jesus aqui, ó, para o progresso da humanidade. Eu vou substituir aqui, só um minutinho, eu vou ter que voltar a Gaza para o meu, porque esse aqui realmente eu acho que está dando um problema aqui de leitura de conexão. Está demorando para reconhecer. Está demorando, Eu acho que vai ficar nessa, né? E vai atrapalhar aqui. Tá vendo? Ele reconhece. Ele reconhece, mas demora. Mas está numa, né? Tem outro ali desse ou não? Não, só esse. Só esse mesmo? Você sabe, você quer usar o teu? Eu acho que eu vou voltar porque senão vai ficar nessa, né? Vai ficar igual, né? Igual a nossa vida, assim, voltando, né? Igual a minha vida, pelo menos, vai e volta. A nossa. Só um minutinho, que já vamos exercer a virtude da paciência. Vou substituir aqui. Quando você vira a página na máquina, ele vira na hora? Só demora para aparecer lá? Ou aqui demora também? Tá, os dois, demora também. Então é da máquina, não é da conexão, tá? Será que é da máquina? Se for, porque eu vou interromper e vou só fazer então sem. Senão não compensa. Pesquisando. Mas vamos continuar, depois aparecer aí, senão nós vamos perder muito tempo, né? Então nós temos que entender que desde o livro, eu gosto muito de começar com Jesus, ir lá para Allan Kardec e depois fazer a leitura da obra. É fundamental que nós tenhamos um referencial na figura de Jesus e depois um referencial na figura do codificador. Não podemos falar de espiritismo sem falar da figura do codificador, porque foi ele que estruturou e ele que nos trouxe, né, então, a doutrina, tá? Sim. Mais adiante, então, nós vamos guardar isso, né, dentro de nós, dessa missão que os espíritos têm de coordenar os povos, a humanidade, os povos e até os indivíduos, né, individualmente falando, né? Só um minutinho. Então vamos retomar aqui, deixa aqui por enquanto, senão o nosso tempo vai embora e nós não vamos, né, finalizar. Então nós temos Jesus, a evolução se processa pelo bem, temos essa noção das missões individuais e missões de uma nação, e o Espírito Emmanuel, então ali na introdução da obra, ele vai dizer assim, este trabalho, né, o trabalho da obra, ele faz o prefácio de todas as obras de Chico Xavier, né, se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Então, vai fechar, fazer um recorte e colocar então a missão aqui do Brasil, né? O Brasil está destinado a facultar... Não ainda? Então, o Brasil está destinado a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, no caso, não vou fazer a projeção aqui porque a comunicação está muito ruim entre o computador e aqui. Então, é melhor desligar aqui, senão... Está embaixo aqui? Só um minutinho de novo. É a última. Duas vezes. É esse aqui? Duas vezes no botão. O do Power mesmo? Isso, mais um. Pronto. Uhum. Senão vai ficar, vocês vão perdendo, né? O raciocínio não dá certo daí, tá? E são todos os slides também hoje.
Então ele diz assim: o Brasil, diz o Emmanuel no prefácio da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Brasil está destinado a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o celeiro de claridades espirituais do orbe terrestre. Então o Brasil tem uma missão. Essa missão foi, nós vamos ver na sequência, essa missão foi dada por Jesus, né? Então todos os países do mundo também têm suas missões. Algumas grandes nações tiveram as suas missões, né? A Grécia Antiga, por exemplo, ela teve a missão de nos trazer uma noção da filosofia mais exata aqui para todos nós, né? Nós vamos ver ali as figuras gigantes de um Platão, de Sócrates, né? Os pré-socráticos, que trouxe uma noção da realidade, da física, daquela natureza que eles gostavam de estudar. Depois veio, né, Sócrates, inverteu o eixo filosófico e disse que não, nós temos que prestar atenção no homem e não só na natureza. Aí veio a questão da ética, a questão dos porquês da vida. Veio Platão, daí veio Aristóteles, né, talvez o maior de todos, né. Com Aristóteles veio a primeira sistematização do conhecimento ocidental. Então a Grécia nos deu esse exemplo de olhar para a nossa realidade com um olhar racional, sem religiosismo, sem noções equivocadas. E até hoje nós estudamos hoje os filósofos gregos como se eles tivessem escrito seus textos ali, né, presentemente. Então tem essa noção, esse sabor de eternidade, a filosofia grega. E depois nós viríamos a saber, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos desses gregos, Sócrates e Platão, foram, na verdade, enviados pelo Cristo, para preparar a terra para receber a mensagem do Cristo. Nós temos a Índia, por exemplo, com a sua alta espiritualidade, né? Os Vedas são os livros mais antigos, os livros sagrados mais antigos, e até hoje tem uma alta espiritualidade. Todos vão para lá, várias pessoas, para, né, procurar entender a meditação, conhecimento de si mesmo. A França, né, um país que nos ensinou o que são liberdades individuais, Revolução Francesa, e onde nasceu a doutrina espírita com a sua alta racionalidade. Israel, que foi berço de duas grandes revelações, a primeira na figura de Moisés, nos 10 Mandamentos, e depois o próprio Evangelho de Jesus nasceu em Israel, né, onde é Israel hoje. Mas por quê? Porque é um povo que cultivou a ideia de um Deus único, de uma maneira muito, né, muito verdadeira, né? Eu já li em livro de filosofia sobre isso, né? A crença, os gregos, eles avançaram muito no conhecimento filosófico do homem, mas eles foram politeístas. Eles não conseguiram desenvolver a ideia de um Deus único. Mesmo os grandes filósofos. Já, né, o povo judeu, o povo hebreu, trouxe essa noção de Deus único. Parece ser tão simples para nós hoje em dia, né, em 2022, mas isso não era alguns milênios atrás. Então receberam duas, né, grandes revelações, né? O povo japonês, com a sua disciplina no trabalho, né, a sua alta educação, os americanos atuais com o seu senso de trabalho muito desenvolvido, o povo africano com um senso de generosidade, né, as grandes vozes da música mundial, né, têm as suas raízes na África. Isso quer dizer que cada país no planeta tem uma grande missão. Então, assim que nós temos que analisar o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro, ele é um livro polêmico no movimento espírita até hoje, né? Algumas pessoas, eu já vi pessoas assim de renome não gostarem da obra. Mas vamos entender, claro que o nosso foco não é hoje trazer essas grandes polêmicas, porque eu penso que muitas polêmicas, elas são aquele fermento dos fariseus que Jesus se referiu. Se nós centrarmos o nosso estudo do Espiritismo em polêmica, nós não vamos conhecer a doutrina. O foco da doutrina é o Evangelho de Jesus, e não as grandes polêmicas. Mas nós não podemos também nos afastar, né, nos fazermos de ignorantes em relação a essas polêmicas. Mas o livro, ele foi escrito por alguém que foi um escritor, né, um membro da Academia Brasileira de Letras, que foi um poeta, ele tem uma escrita literária. Então, às vezes, isso agora é a minha posição, o Humberto de Campos, ele tem alguns arroubos literários durante a obra, uns arroubos poéticos de descrever determinadas situações. E isso, quem acompanha às vezes o raciocínio muito racional de um Kardec, por exemplo, não consegue aceitar a maneira de como o Humberto de Campos descreve determinados assuntos. Então aí nós temos que ter isso em mente, porque vocês estão assistindo hoje, né, o meu pensar sobre a obra, às vezes vocês vão ver outra pessoa, né, falando não tão bem da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Assim como o livro Nosso Lar, que também, para algumas pessoas, tem algumas circunstâncias que fogem, né, da realidade. Para mim é tão natural, para mim, Marcelo, é naturalíssimo o que está escrito ali no livro Nosso Lar. Então tem algumas polêmicas sobre essa obra, né?
Quem foi, né, o espírito Humberto de Campos, né? Ele nasceu, vou pegar só uma cola aqui, eu não decorei todos os dados biográficos dele, mas rapidamente, né? Ele nasceu numa cidade que chama Miritiba, que é no estado do Maranhão, que hoje leva o nome dele, Humberto de Campos, no dia 25 de outubro de 1886. E ele desencarnou precocemente, aos 48 anos de idade, isso em 1934, no estado do Rio de Janeiro. Ele foi jornalista, político e escritor. Ele, em 1910, com 24 anos, ele publica a sua primeira obra, né? E em 1919, com 33 anos de idade, ele entra na Academia Brasileira de Letras. Então ele não era, né, qualquer pessoa, né? Era um grande escritor, um homem das letras mesmo. E ele desencarna precocemente em 34. E em 37, o espírito Humberto de Campos publica a sua primeira obra. Eu trouxe aqui as obras que eu tenho, que não são todas, né? Que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A câmera tá longe. Esse Crônicas de Além Túmulo é a primeira obra dele, de 1937. Ceneia está mandando eu ir para cá. Que segura aí? Não vou mostrar rapidinho, pode deixar, obrigado. O livro Boa Nova, vou deixar aqui. É um clássico, né? Todos já leram ou não? É difícil alguém não mencionar essa obra nos eventos espíritas, porque as histórias que ele conta, os bastidores do Evangelho. Eu gosto do Humberto de Campos por isso. Repararam que ele teve acesso, ele desencarnou, escritor, 48 anos, voltou ao plano espiritual. E lá ele teve acesso a várias informações que nós não temos aqui enquanto encarnados. Quais são essas informações? São os bastidores de alguns grandes acontecimentos. E os evangelhos. Nós não sabemos, né, os acontecimentos que deram origem lá naquela época, Jesus esteve conosco. Aqui não, ele coloca, né, que sabe quem era Maria Madalena, por exemplo, Judas, quem que era. Ele coloca os bastidores desses grandes acontecimentos, porque ele teve acesso a essas informações no plano espiritual. E o Boa Nova é isso também. Ele publica, então, uma série de livros aqui sobre crônicas, contos que envolvem sempre temática evangélica, né? Todos esses são do Humberto de Campos. E ele também foi, todos pelo, né, médium Francisco Cândido Xavier, ele foi objeto daquela polêmica também, todos devem, né, estar lembrados, né, que a viúva dele, vendo os livros sendo publicados em nome do marido falecido, ela e os filhos resolvem fazer o quê? Ingressaram uma ação judicial contra a FEB, a Federação Espírita, a editora das obras, e contra a figura do próprio Chico Xavier, para que o juiz reconhecesse, primeiro, que as obras são mesmo do Humberto, e se reconhecer, eles queriam os direitos autorais das obras. Então isso ficou famoso na época, foi um escândalo, na verdade. Mas ele não para de escrever, daí ele publica suas obras como Irmão X, e não mais como Humberto de Campos. Então o Irmão X, que às vezes até hoje, nós vamos ver aí por aí, é o próprio Humberto de Campos, em razão dessa polêmica, né? Mas como que na época o processo judicial não foi adiante, porque é uma matéria muito, né, religiosa, que não tem como comprovar em um processo judicial. Então o juiz extinguiu o processo sem julgar o mérito, como nós chamamos modernamente, tá? É assim que funciona. Mas tem um livro que conta essa história, e chama A Psicografia ante os Tribunais, o nome desse livro. E conta isso, né? Então ele foi fruto dessa polêmica, né? Humberto de Campos, Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira. Então ele publica várias obras, sempre com essa temática evangélica, para nos trazer essas informações, né? Francisco Cândido Xavier, como nós sabemos, né, o nosso médium grandioso, autor de várias obras da sua psicografia realmente gloriosa, que nos trouxe obras que até hoje nós estudamos, nós lemos e reverenciamos ainda a memória desse espírito realmente extraordinário em todos os sentidos, né? Então é isso, né? A obra, ela se inicia, eu separei, são 30 capítulos, quem não leu tem que ler a obra mais de uma vez, e eu separei essa obra, os 30 capítulos, em 4 grupos, com base nas mensagens do Cristo. Esse é o meu critério de divisão, cada um vai ter o seu. Então, o primeiro grupo é Jesus, o início da programação espiritual para o Brasil. O segundo grupo é Jesus, diretrizes para que a obra prosperasse ante dificuldades encontradas. Jesus, intervenções para a independência do Brasil. E o último é Jesus, o Evangelho, o Espiritismo e você. Vocês não iam ficar fora desse seminário na figura de Jesus, né? Então eu peguei as falas de Jesus, são muitas falas ao longo das obras que Humberto de Campos nos traz, né? E então classifiquei com base nas falas de Jesus. Então a obra,
Como diz o Espírito Emmanuel, essa obra ela foi capturada a partir das tradições do plano espiritual. Essa mesma obra, esse mesmo pensamento, ele vai usar no livro A Caminho da Luz, né? Segundo as tradições do plano espiritual, coloca assim. Lembrando que nessa época, em 1938, né, não havia o conhecimento de uma colônia espiritual, né, dos afazeres, das missões dos espíritos. Então eles falam lá, né, segundo as tradições espirituais. Então deduzimos que ele teve acesso a isso, o próprio Humberto de Campos, no plano espiritual, a essas informações. Ele vai nos trazer essas informações aqui que nós temos. E ele conta, então logo no começo do livro, um acontecimento muito significativo que ia marcar para sempre a história do Brasil. Ele conta que Jesus, em uma de suas expedições, ele veio até a essas plagas, essas regiões aqui na Terra, e veio verificar em loco como estava o desenvolvimento do seu Evangelho. Até esse trecho é um dos mais criticados pelas pessoas que são contrárias à obra, mas eles não conseguem enxergar, na minha opinião, que essa descrição da figura do Cristo, da fala do Cristo, é uma descrição poético-literária de Jesus. Então Jesus veio com a sua corte de espíritos, né, altamente evoluídos, de anjos e arcanjos, ele coloca assim, numa linguagem mais da Igreja Católica. Ele vem, claro, em espírito e ele constata, isso foi no último quartel do século XIV. Então isso por volta do ano de 1380. Imagina, né? 1380. E ele vem com essa corte e ele constata que o seu evangelho estava decadente, né? Em razão de que a Igreja Católica, que era grande missionária, grande depositária dos ensinamentos do Cristo, estava num desvio absoluto, né, daquele cristianismo primitivo. As cruzadas, né, nós lemos isso, nós estudamos no ensino médio. Essa obra, quem é da história, do mundo da história, com certeza, se for um historiador e um espírita, vai conseguir enxergar outras coisas que nós, eu não sou da área, né, da história, não vou enxergar. Mas tem esses fatos que vão se conjugando. E a Igreja Católica se desviou grandemente dos objetivos iniciais da doutrina, e esse desvio se deu quando ela se uniu ao poder político que se encontrava no mundo. E houve uma mistura que não deu certo. Não se mistura poder político com a essência, a substância religiosa do Evangelho de Jesus. Se misturar, terá problemas. A humanidade, né, já passou por isso e houve problemas. Então as cruzadas, né, que elas tiveram aquele objetivo de resgatar Jerusalém das mãos dos islâmicos, né? Teve esse objetivo, lembram todos lá do ensino? Temos que ir lá no ensino médio, no meu caso, lá no ensino médio lembrar disso. Os islâmicos tinham dominado aquela região da Judéia. Aí os católicos não se conformaram, porque os islâmicos não deixavam mais ter as peregrinações. Eles decidiram então buscar, né, retomar Jerusalém, que seria a terra sagrada, toda aquela história que vocês já sabem, nós já sabemos que gerou grandes movimentos, né, de guerra, das chamadas Guerras Santas. Então as cruzadas, houve várias cruzadas, em torno de 9 a 10 cruzadas, só que houve um mar de sangue, né, um mar de sangue, e a igreja dava o seu perdão, né, aos envolvidos nessas cruzadas. E houve uma deturpação absoluta do Evangelho de Jesus. E Jesus vendo aquilo, ele teria ficado um pouco desolado, né? Mas como Jesus é um espírito puro, como que ele fica desolado? Não é que ele ficou desolado, ele estava se aproximando dos espíritos mais ali, né, que não tinham o grau de evolução que ele tinha, né, de uma pureza espiritual. E aí ele tem contato ali, né, de um espírito chamado Eliu. Alguns falam Heliu, uma pronúncia mais, né, daquela época, mas eu falo Eliu. Esse espírito, ele é responsável pelos problemas sociológicos da Terra, assim que ele é colocado. Ele é responsável, ele foi colocado ali por Jesus para tentar então solucionar os problemas sociológicos aqui da Terra. E Jesus fala, mais o meu evangelho, né, não tem mais ou menos isso, né, quando eles falaram, não tem tido, né, a penetração necessária na humanidade, mas ele fala, mas mestre, houve o comércio está facilitando a fraternidade entre os povos, mas Jesus, né, falou que isso não seria o suficiente, né. E aí ele mesmo propôs assim que havia um outro continente que ainda estava incipiente no planeta, e esse continente tinha os seus nativos, né, os indígenas, os povos indígenas, os povos andinos, né, os povos da floresta, como se chamam modernamente, e que com a ajuda de outros povos
né, o Evangelho, na sua pureza, poderia ser transportado para esse continente. Isso, né? Então Jesus foi ouvindo e falou, então me leva para esse lugar, como se ele não conhecesse, né? Mas é claro que é a maneira poética, literária de colocar. E essa caravana de espíritos, né, altamente evoluídos vieram aqui para a América. E vieram onde seria o Brasil propriamente dito. E Jesus então falou, deu a grande ordem. Então, é para essas terras que eu vou transplantar a árvore do meu Evangelho. Por isso que esse fato, essa ocorrência, é uma das mais relevantes. Então Jesus ele fez essa deliberação. E a partir dessa deliberação, ele disse para o Eliú, que é esse espírito, que ele deveria reencarnar para que, né, o movimento das grandes navegações se iniciassem, para que o Brasil fosse descoberto, né, entre aspas, para que começasse então a transposição do Evangelho no sentido puro para o Brasil. Aí daí Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Isso não significa que os outros países, as outras nações não tenham acesso ao conhecimento. Né? Quando Jesus fala assim, vou transportar a árvore do Evangelho, o Evangelho é no sentido mais puro do conhecimento. Mas todos os países recebem, vamos dizer, as luzes do Evangelho, ainda que não seja pela palavra Evangelho. Como Jesus é o governador do orbe, nós temos que ter essa noção. Quando, por exemplo, o budismo ensina a meditação como autoconhecimento, a bondade como um caminho de ascensão espiritual, o budismo está ensinando o quê? Um traço do Evangelho de Jesus, mas uma outra linguagem. O hinduísmo ensina a renúncia aos bens materiais, por exemplo, ensina grandes técnicas de concentração, isso também tem a ver com o Evangelho, entendeu? O meu ponto de vista, porque as luzes do Cristo, na condição de governador, elas vão iluminar todos os países, todas as nações. Então Jesus resolve, então delibera nesse sentido, né, de que haveria essa transposição do seu Evangelho aqui. E aí nós temos então o nosso primeiro grupo de informações, né? Jesus, o início da programação espiritual para o planeta, aqui para o Brasil, né? E Jesus diz também que o continente americano ele ia ser responsável pela redenção humana. No sentido de redenção é quando nós estamos em um caminho incorreto, mas nós queríamos estar em um caminho correto. Isso é redenção. Então nós retornamos à base. Então Jesus disse que o continente americano ia ser responsável por isso. O Brasil aparece então como esse coração. E ele fala de maneira poética, logo no finalzinho desse primeiro capítulo, o Espírito Humberto de Campos, que é por isso que o Brasil tem um formato geográfico que lembra um coração. Uma maneira poética dele dizer isso, ele, Humberto de Campos, disse isso. Né? O Brasil se mantém assim até hoje. E o Eliú, então, esse espírito, a pedido, né, por orientação de Jesus, ele reencarna em Portugal, com o nome de Henrique de Sagres. Né? E ele desenvolve o quê? O início das grandes navegações, né, as embarcações necessárias para transpor todo o Oceano Atlântico. Lembra que eles queriam, né, um caminho para chegar até as Índias, que não fosse um caminho tão longo, porque o Mediterrâneo estava ocupado ali por Roma, outros países que estavam dominando e cobravam altas taxas, queriam outros caminhos, né? Aí queriam esses caminhos, mas na verdade, segundo o livro, houve uma inspiração, né, do plano espiritual para que o Brasil fosse descoberto dessa maneira. Então observem o seguinte, as grandes navegações, elas não existiram para que houvesse um desenvolvimento só das embarcações. Não era esse o propósito. Elas existiram para que o Brasil fosse descoberto e para que o Evangelho fosse transportado para o Brasil. Entenderam o raciocínio que o autor faz? Do porquê das grandes navegações? Para que a árvore do Evangelho fosse transportada para o Brasil. Então é esse o raciocínio que o autor espiritual faz. Olha a grandiosidade disso. Então vieram aqueles grandes navegadores, nasceram em Portugal, né? E até chegar então Pedro Álvares Cabral, né? O grande responsável pela navegação que conduziu então a descoberta do Brasil da maneira que nós já conhecemos. Só que tudo, né, como sempre, né, nem tudo são flores, né?
esse 1500, né, ano de 1500, Jesus tinha feito aquela visita no ano mais ou menos de 1380, né, último quartel do século XIV. Já se passaram mais de 100 anos da visita de Jesus e o Brasil ali que foi descoberto, né, como as coisas espirituais têm o seu tempo, né. Nós queremos geralmente na nossa vida particular, nós gostamos de imediatismo, de algo para ontem, mas como as coisas espirituais têm o seu tempo. Então, né, foi descoberto o Brasil em 1500, ali começa então propriamente um sistema de organização do Brasil, né, o que viria como, né, algo bem lento, mas dentro, né, da ordem divina ali, da ordem de Jesus, né. Mais ou menos por volta dessa época, 1500, nós temos a figura de um outro espírito que vai ser um dos grandes personagens da obra, ao lado do Eliú. O Eliú seria uma espécie de protetor de Portugal. Aí aparece a figura de Ismael, logo na sequência. Ismael como sendo o responsável por concretizar aqui no Brasil as ordenações de Jesus. O Brasil como sendo o país pátrio do Evangelho. Então ele começa a tomar essas decisões à frente, então, do Brasil. Você imagina a complexidade que é uma missão desse porte, né? Lembrando que Kardec disse, né, agora há pouco, na questão que nós lemos, que os espíritos, eles recebem suas missões de acordo com sua capacidade espiritual, com seu grau evolutivo. Tem missões individuais, e missões até, né, de um país ou do orbe todo. Então, ele recebeu a missão de conduzir um país todo. Então, vocês vejam a complexidade da missão de um espírito como esse. Né? Comparem vocês, cada um de nossos deveres na nossa casa, na nossa família, são complexos. Né? Imaginem vocês conduzirem um país do plano espiritual. Isso é muito mais complexo do que nós imaginamos à primeira vista. Né? E daí teve uma reunião no plano espiritual, né, por volta também de 1500, mais ou menos, onde Jesus comparece a essa reunião. Mais uma vez que Jesus comparece ali e trava um diálogo bastante interessante com esse espírito Ismael. Bem interessante mesmo. E Jesus, ele traz uma flâmula, uma bandeira branca nas mãos, sem nenhum escrito, só, né, de coloração branca. Ele faz ali, né, a sua fala de que agora que o Brasil já foi descoberto, da maneira de como já estava programada, era hora de começar a implementar mesmo medidas, ações concretas para que a árvore do Evangelho fosse transposta aqui, porque, né, diante dos desvios da Igreja Católica ali daquele momento, daquela época. E ele nomeia Ismael como sendo o diretor espiritual do Brasil. Ele faz essa nomeação e entrega simbolicamente essa flâmula, essa pequena bandeira. E Ismael está muito comovido, ele pega a bandeira das mãos de Jesus e de repente são, né, grafadas ali por meio de uma tinta, de um fluido, né, aquela expressão que nós conhecemos, Deus, Cristo e caridade. Ele projeta os pensamentos dele, Ismael, naquela flâmula que não tinha nada quando Jesus entregou. Entenderam? Ocorre um fenômeno ali, né? Nós chamaríamos hoje de escrita direta ali. Ele projeta e esse é um lema, né? Deus, Cristo e caridade, que vai conduzir o espírito Ismael. E lá na frente, esse é o lema da nossa Federação Espírita Brasileira, e segue sendo até hoje, né? Tem lá em Brasília, na sede, né, Federação Espírita Brasileira, Deus, Cristo e caridade. Então esse é o lema que se coloca lá, né? E a formação nossa do povo brasileiro, que iria ser o depositário do Evangelho, é formada então por índios, né, indígenas, aventureiros, é o que está no livro, degredados, né, os criminosos, os piores criminosos de Portugal eram enviados aqui para o Brasil. Os escravizados, né, que vieram da África, e por missionários, que seriam ali, inicialmente na figura dos jesuítas, dos padres jesuítas. Até é falado ali que os jesuítas, por mais que estavam vinculados à Igreja Católica, eles encarnaram aqui justamente nesse aspecto missionário da pureza. E eram espíritos muito evoluídos, né, como, por exemplo, o Padre Anchieta e o Manuel da Nóbrega. Lembram quem era o Padre Manuel da Nóbrega? O espírito Emmanuel, que ocupou esse corpo também do Padre Manuel da Nóbrega. E é interessante, teve uma assembleia antes dessa encarnação dos jesuítas, e o espírito Ismael acabou convidando, então, né, quem estava interessado para encarnar ali em Portugal, mas queriam fazer essas missões no Brasil. Né? Imaginem vocês, espíritos de alta envergadura espiritual encarnarem em povos ainda, né,
atrasados moralmente. Eles encarnaram e acabaram vindo para o Brasil e trazendo as primeiras sementes, né, do Evangelho, de tudo isso, né? Mas alguns criticam, como diz Humberto de Campos, mas isso foi essencial para o desenvolvimento, então. Mas nem tudo foram flores, né? O que aconteceu de mais perverso durante essa formação do Brasil originário, né, foi a questão da escravidão. Isso realmente ocupou um grande... A preocupação do espírito Ismael, né? Ele tentou tomar algumas medidas, mas a escravidão, tanto do povo africano quanto dos indígenas, pelos colonizadores, isso trouxe um problema gravíssimo no início do Brasil. E até hoje marca a nossa sociedade brasileira, até hoje. E daí teve uma outra assembleia, que Jesus também comparece, ele está meio chorando, comovido, e fala: mestre, mais ou menos isso, eu já tomei todas as atitudes, mas os colonizadores, os portugueses, principalmente, estão escravizando. Ele fala como chorando mesmo para Jesus. Aí Jesus, nós temos uma fala ali, que merecia lá só um outro, né, um curso sobre isso. Jesus fala da lei da causa e efeito. E Jesus fala: não podemos interferir no livre-arbítrio do homem. Jesus fala. Então, vocês vejam como o livre-arbítrio, que está dentro da lei de liberdade, né, liberdade de agir, como ela é significativamente preponderante nos roteiros espirituais. Reparem a grandeza. Jesus falou: eu não posso interferir no livre-arbítrio. Mas o fato de não interferir no livre-arbítrio não significa que os que violam a lei divina não estarão sendo, né, responsabilizados pelas violações sucessivas das leis divinas. Porque a lei é para todos os seres, né, do universo. Né? Jesus se submete à lei divina, todos nós nos submetemos à lei divina que está dentro de nós, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos. E ele fala que Jesus não tem como interferir, que ela vai existir, e que ela não estava no roteiro, evidentemente, né? O mal nunca está no roteiro espiritual. É bom que nós saibamos disso, né? Ela não está, mas aí tem um fato bastante interessante ali, que nós devemos aqui realçar. Como que a providência divina se utiliza do mal, que é obra do homem, para regenerar aqueles que estiveram caminhando pelo mal no passado? No seguinte sentido, né? Então Ismael é um pouco desesperado, mas ele ouve Jesus falando da lei divina, e como que ele pode agir para modificar a situação? Aí Jesus falou assim para ele, mais ou menos assim: mas eu recebo apelos, incontáveis apelos de sofredores em regiões de trevas, Jesus fala. Então vá até essas regiões, convoque esses espíritos criminosos, para que eles reencarnem como escravos, para poder ensinar paciência e se regenerar perante a lei divina. Olha o que Jesus fala: lendo o meu evangelho no sofrimento. Lendo o meu evangelho no sofrimento, porque eles são espíritos endividados. Aí Ismael sai e vai para regiões de trevas e faz esse convite, que é uma fala extraordinária. E quem eram esses criminosos? Eram aqueles inquisidores da Idade Média, vinculados à Igreja Católica, né? Que a Igreja Católica, ela manchou a sua história para sempre com a Inquisição. Quem não era da Igreja tinha que morrer, né? Então ela manchou para sempre, né, a sua imagem em razão disso. Padres que estavam nas trevas em razão de serem inquisidores, outros senhores feudais da Europa, são pessoas que exploraram outro ser humano e trouxeram muitas violações. E então ele fez um convite, ele desce a essas regiões e faz um convite. Nesse sentido, né? Está tendo uma nova oportunidade para que vocês se acertem com as leis divinas, reencarnando como futuros escravizados provenientes do continente africano, e assim vocês vão demonstrando paciência e resignação, e ao mesmo tempo se acertando com as leis divinas. E muitos aderem então a esse convite. Tem uma parte muito interessante no livro Obreiros da Vida Eterna, que é semelhante a isso, né? Aquela casa Fadeno de Cristo, que é uma colônia, ela se locomove até, e ela vai lá, né, a benfeitora, e faz esse convite para espíritos das trevas, né? Espíritos que habitantes de regiões de sofrimento, né? E muitos realmente aderem a essa vontade. Então, se utiliza da escravatura, né, da escravização do povo africano. Uma parte desses espíritos acabaram, então, da Europa, reencarnando como africanos, que seriam o futuro aqui
queriam contribuir com a generosidade e com a paciência. Então, o enfoque da escravidão é feito de um plano espiritual mais elevado, mesmo porque não existem sofrimentos sem a ideia da justiça divina. Por mais que isso, né, às vezes, falando assim secamente, por que existiu a escravidão? Porque Deus quis. É muito pequeno falar isso, mas tem um passado complexo por trás dessa circunstância. É interessante também notar que Jesus ele previu a ajuda do povo africano ao Brasil, mas jamais mediante a escravização do povo africano. Isso também é dito no livro. Jesus disse sim que o povo indígena, o povo africano, os europeus, colonizadores iriam contribuir para a formação do Brasil para que fôssemos os depositários do seu evangelho. Mas ele jamais previu essa questão, né, da escravatura, da escravização do povo negro. Então isso aconteceu de uma maneira, de um desvio das leis divinas. Mas os séculos foram se passando, né, o ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar, né, a Europa ainda envolvida com suas guerras. Tem vários fatos, né, a obra merece uma leitura mais atenta, uma leitura dessa parte histórica. Mas os acontecimentos seguem, né? E Jesus ordenou então que Portugal, que até então era um povo simples, Jesus tinha falado, mas o Portugal era um povo simples, um povo ligado à ideia de trabalho, só que eles haviam se desviado pela ideia de poder, pela ideia de riquezas materiais. E Jesus ordenou que viessem sofrimentos ao povo português. Isso aconteceu logo depois com o domínio de Portugal pela Espanha. A história da humanidade de guerras e domínios. Hoje nós estamos presenciando uma guerra de um país querendo dominar um outro país. Sempre essa ideia de domínio. Nós estamos então sempre, né, nessa ideia de violação sucessiva às leis divinas, sempre. Como diz, o livro fala várias vezes de uma expressão, né, as guerras fratricidas, né, entre irmãos. Várias vezes, guerras fratricidas. Então Jesus adota essas providências, os séculos se passam e nós temos um outro momento daí, né? Ismael prossegue trabalhando incessantemente pela colocação do Evangelho aqui e tem um momento então dos bandeirantes. Ele convoca alguns grandes espíritos para que o interior do Brasil fosse desbravado. Porque o Brasil, como nós sabemos, tem um grande litoral. E a colonização começou pelo litoral, né? Bahia, Rio de Janeiro, depois da fundação de São Paulo, mas sempre nesse litoral. Eles queriam, né, então, ingressar ali para dentro do Brasil, né, para poder fazer evoluir o Brasil. Então ele convoca esses espíritos bandeirantes com esse propósito. E tem um momento que eles falam assim, mas Ismael, nós vamos ter acesso ao ouro, à riqueza, porque Minas Gerais, na época, era um estado muito rico de riquezas materiais. Diamante, né, com o ouro, né, dizem. Eu fui uma vez ao estado de Minas Gerais, só uma vez, nas cidades históricas, e o guia turístico falou que, realmente, quando os portugueses chegaram lá em Minas Gerais, havia pepitas de ouro nos riachos. Qualquer pessoa poderia pegar lá pepitas de ouro. Então isso, os europeus já tinham, né, um apego, né, às riquezas. Não, os indígenas não, mas eles tinham. E quando eles viram aquilo, vocês imaginam, né, toneladas de ouro. Né? Tanto que as igrejas católicas, algumas são, né, rodeadas de ouro lá em Minas Gerais, por causa disso, muita riqueza. Mas eles falavam assim, interessante, né? Ismael, mas nós sabemos que o ouro nada vale aqui no plano espiritual. Mas e se nós sucumbirmos ao ouro quando nós reencarnarmos? Porque os espíritos sabem das suas imperfeições, né? Das suas imperfeições. Mas ele fala, olha, vocês vão usar o ouro, Ismael fala para eles, como elemento de progresso, abrindo cidades, estradas, gerando empregos. Esse é o propósito do ouro de Minas Gerais. Então é feito todo um planejamento nesse sentido. Eles reencarnam, né, Fernão Dias, esses grandes aí, bandeirantes, para poder levar então, né, esse progresso para o centro do Brasil, né, segundo o livro. E acontece então aquele outro acontecimento que vai marcar para sempre a nossa história, que é a Inconfidência Mineira. Nós já estamos no final do século XVIII, 1700 e alguma coisa. A Europa já está também mais evoluída na questão dos direitos individuais, né? As grandes declarações de direitos são divulgadas na Europa, primeiro pela Inglaterra, depois pela França. Ali já começa no princípio da Revolução Francesa, das ideias que gerariam a Revolução Francesa, a ideia de liberdade, de fraternidade. As monarquias estavam decadentes na época, o absolutismo decadente. Então são noções também que iriam preparar a vinda do espiritismo aqui na Terra. E a Inconfidência Mineira é um foco aqui, né, em Minas Gerais, ali dirigida por Tiradentes, é um foco
dessas ideias progressistas que viriam então contribuir para, né, o desenvolvimento das ideias do Cristo aqui na Terra. Então há esse foco, mas houve ali vários problemas, como nós sabemos, né? E houve alguns delatores ali envolvidos com essas pessoas que queriam a independência do Brasil. Eles acreditavam que o Brasil já tinha maturidade suficiente para poder se desvincular de Portugal. Não se tolerava a ideia de um país muito pequeno como Portugal, né, ter domínio sobre terras, né, enormes que são as terras brasileiras. Né? Houve já uma rivalidade grande entre Portugal e Brasil. Talvez essa rivalidade permaneça um pouco por parte dos portugueses. Né? Dizem que os portugueses não aceitam a ideia que o Brasil tem uma relevância mundial maior que eles. Né? A colônia se destacou mais do que a metrópole. Isso Portugal não consegue digerir, dizem ainda, né? Muito bem essa ideia de que o Brasil hoje se agigantou perto de Portugal. Que hoje é um país, né, que tem em torno de 10 milhões de habitantes, é um país muito pequeno perto do Brasil, né, da grandiosidade do Brasil. E o que acontece é que esse movimento, então, ele é delatado, e nós já sabemos da história, né? A Dona Maria I, que estava regendo Portugal na época, né, primeiro eles foram condenados à morte, todos eles, né, os envolvidos, Tiradentes mais do grupo. Mas ela resolve substituir, comutar a pena por pena de degredo à África, todos os envolvidos, não mais a pena de morte, menos de um, né, de Tiradentes, né, que seria então morto, esquartejado, e as partes do corpo distribuídas para que o exemplo, né, não prosperasse das suas ideias. Isso que Portugal ordenou aqui na época e isso que aconteceu. Só que Tiradentes era um dos enviados de Ismael também, então ele veio com esse propósito. E já tinha sido a programação dele desencarnar de uma maneira violenta, porque ele também foi um inquisidor da Igreja Católica no passado. Então, ele se acertou com as leis divinas. Né? Nada na lei de Deus é sem propósito, né? Não existe. Né? Quando João Batista era Elias, o profeta Elias, ele mandava também matar as pessoas que não concordavam com os princípios do judaísmo, do primitivo. Depois ele volta como João Batista e desencarna decapitado, porque ele mandava decapitar as pessoas no passado espiritual dele. Então sempre há um acertamento com as leis divinas. Só que Tiradentes e o seu grupo de pessoas então plantam algumas ideias, né, de liberdade, algumas ideias de progresso. E todos esses acontecimentos, esse é o ponto do livro, né? Eles ocorrem, né, para convergir com a ideia de implantação do Evangelho. Não é só para a independência pura e simples do Brasil. Os anos se sucedem e acontece a Revolução Francesa, que vai marcar para sempre a história da humanidade, né? A monarquia, né? Nós sabemos daquela atrocidade que ocorre, né? Todos eram decapitados em praça pública, guilhotinados, né? Em praça pública em Paris, todos que foram contrários ao novo regime, né? O ancião regime, o velho regime, Maria Antonieta, o marido dela, né? O Luís XVI, foram levados lá do Palácio de Versalhes, foram levados para Paris, foram presos, processados e depois foram guilhotinados em praça pública. E todos, Robespierre, todos eram guilhotinados ali, né, para pôr fim ao antigo regime daquela maneira, que também marcaria negativamente a França nesse sentido. Mas as ideias de progresso acabaram então inundando a Europa. Mas essa ideia de progresso veio junto com uma ideia de domínio. Né? Aí vem Napoleão Bonaparte e acaba ali se autonomeando como imperador em 1804. Se autonomeia, né? Conhecem a história, que ele vai na Notre Dame e o Papa da época ia colocar a coroa, ele tira a coroa da mão do Papa e se autonomeia imperador da França. Para mostrar que quem manda não é a Igreja Católica, quem manda é ele, na França. E, incrivelmente, o ano que ele fez isso, em 1804, foi o ano que quem nasceu em 1804? Allan Kardec. Nasceu em Lyon. Né? E o próprio espírito Humberto de Campos, que, né, já falei agora há pouco, ele traz aquela história, né, que houve uma grande assembleia no plano espiritual, onde vários gênios, né, da literatura, da filosofia, da ciência, que animaram os corpos de Beethoven, por exemplo, Sócrates, Aristóteles, se reuniram numa assembleia para poder definir os rumos do planeta Terra, que iria receber a nova revelação, que é o Espiritismo. Aí ele conta, Humberto de Campos, que um desses espíritos, né, foi designado, que seria, né, o responsável pela codificação, e um deles se ajoelha perante Allan Kardec no plano. Esse que se ajoelha é Napoleão Bonaparte. Ele iria se associar às ideias, né, para poder difundir ali
a nova revelação, mas isso também é uma total, uma deturpação também. Né? O poder embriaga mesmo, né? Duas coisas que embriagam o ser humano, né? O dinheiro e o poder. O dinheiro e o poder, né? Isso é muito dito, né? E se nós não tivermos realmente uma desconexão com isso, nós vamos ceder a esse. Né? Isso é muito perigoso, né? A história da humanidade diz isso, né? Dinheiro e poder acaba nos desviando dos caminhos divinos, né? Eles não são ruins por si só, mas é a nossa relação com eles que nos desvia dos caminhos, né? É assim que dizem, né, os espíritos, essa é a ideia do espiritismo. Então a Revolução Francesa, né, começa ali em 1889, essas ideias se propagam, Napoleão Bonaparte cria o seu império e começa a invadir ali os países, e já se associa com a Espanha e determina a invasão de Portugal, o desaparecimento de Portugal do mapa. Né, um país pequeno, e o que acontece nós sabemos, né? A família real portuguesa, Dom João VI, acaba ficando com medo, a verdade é essa, das tropas napoleônicas, e ele toma aquela deliberação que marcaria para sempre a história do Brasil. Ele sai de Portugal, né? A elite ali, né? Aquela dinastia portuguesa, pelo Tejo, né? O Tejo ali, pertinho do oceano, né? Eu não sabia, eu fui para Portugal a primeira vez agora, em fevereiro, e eu falei, mas aonde que eles saíram? Eu queria ver onde que as caravelas saíram, não conhecia. Aí cheguei lá, eu falei, mas esse é o mar? Não, esse é o Tejo, parece o mar, mas é o Tejo. Mas quando você olha direito, você vê já o oceano, porque tem a separação das águas, onde tem aquele monumento, né? Monumento dos grandes navegadores. Quem conhece já viu um monumento imenso, aquela Torre de Belém, é ali por perto. E eu fiquei imaginando, nossa, aqui que Pedro Álvares Cabral saiu, né? Que os grandes navegadores saíram daqui, do Tejo, eles viraram ali, e diz o livro, né? As embarcações estavam lá, né? O Dom João VI, a elite estava saindo. Quando eles estavam virando o Tejo, as tropas já tinham chegado em Lisboa. As tropas da Espanha, comandadas por Napoleão Bonaparte. Aí acontece, né? No final de novembro eles saem de lá e chegam em janeiro, né? Hoje a gente chega, em 9 horas a gente chega em Portugal, né? Na época eram 2 meses para chegar, né, até o Brasil. Eles chegaram aqui em janeiro, né, do ano de 1808, né? 1808 eles chegam aqui ao Brasil. E aí tudo, né, dentro de uma programação espiritual de Ismael, a vida política brasileira começa a se desenvolver. Com a vinda, né, de Dom João VI para cá, começa a se desenvolver. Né, a estrutura, né, universidades são criadas, faculdades, o Banco do Brasil também é criado. Né? Então o Brasil começa a se desenvolver politicamente, a vida social, para receber, propriamente dito ali, vamos ver mais adiante, os primeiros lampejos da doutrina espírita. E claro que a vinda da família real estrutura o Brasil, é claro que também não há um mar de rosas, há muitos problemas também nessa parte, né? Mas começa então um movimento da independência, esse movimento que acabou sendo sufocado, né, quando Tiradentes começou isso em Minas Gerais, ele passou então a tomar um corpo, né, um vigor muito grande com a vinda da família real. E Jesus tinha ordenado que não houvesse guerra na independência do Brasil. Eu achei muito interessante isso, né, porque muitos países, para se desvincularem, geralmente há guerras, né, ou até guerras entre, né, os próprios povos, como nos Estados Unidos, né, a guerra da secessão entre o Sul e o Norte, esse tipo de guerra. No Brasil não houve isso. Houve sim uma insatisfação do povo português, vem Dom Pedro I, né, logo depois, aí começa, né, e Dom Pedro I, profundamente inspirado, acaba, né, em 1822, né, decretando a nossa independência em relação a Portugal. A família real já tinha se retirado, voltado para a Europa, Napoleão já tinha se exilado, né, naquela ilha, porque ele já estava decadente, e novos acontecimentos viriam a partir de então. Para o Brasil especificamente, acontece um outro fato bem interessante, que é a vinda, né, de um espírito bastante evoluído, que é Dom Pedro II, né, filho de Dom Pedro I. Mas é interessante notar que a vinda desse espírito para cá, houve uma determinação também de Jesus, e pelo que eu li da obra, minha interpretação pessoal, foi a única vez que Jesus interferiu diretamente naquele que viria a ser um monarca, um governante do Brasil, né?
na figura de Dom Pedro II. Jesus convoca um espírito chamado Longinus, o espírito antigo. Esse espírito é contado depois, não na obra Brasil, Coração do Mundo, em outra obra, salvo engano, no Boa Nova, ele é aquele soldado que, né, com uma lança, acabou, né, lá no dia da crucificação, acabou aproximando a lança de Jesus para ver se Jesus estava morto ou não. Lembra dessa história? Esse é o soldado Longinus. E é esse, lá no plano espiritual, ele é convocado por Jesus. E Jesus explica que ele quer um espírito que vai trazer um grande progresso, que é a abolição da escravatura, que é o ponto final que estava prejudicando o avanço do Brasil. Então esse é o ponto final que estava ali prejudicando o avanço do Brasil, que já estava ali há 300 anos, 400 anos, ainda o Brasil não tinha se libertado dessa questão. E que ele deveria encarnar para poder, entre outras coisas, proporcionar o fim, né, da escravidão. Ele aceita, porque se ele tivesse êxito, esse Longinus, seria a última reencarnação dele aqui na Terra. Jesus já avisa, ele já fazia parte das hostes de Jesus, né? E ele reencarna como Dom Pedro II aqui. Então esse é o lado, né? O livro traz esses bastidores dos grandes momentos da história do Brasil, né? Então Ismael prepara também essa reencarnação, os espíritos se envolvem com isso, ele reencarna no Brasil e há esse desenvolvimento até o ano de 1888, né? Que a filha dele, a princesa Isabel, ele estava, né, em viagem para a Europa, ela era a princesa regente, e ela acaba então sendo a Lei Áurea, e isso foi um momento de grande festividade, de grande gáudio no plano espiritual, porque os grandes problemas estariam eliminados, os grandes problemas, né? Porque ainda a nossa sociedade ainda está com muitos problemas, né? O Brasil. Mas ali o grande problema veio eliminado. O Brasil, tristemente, foi a última nação do mundo a eliminar o problema da escravatura, né? A última nação do mundo a fazer isso. Então isso traz até hoje uma consequência, né? Consequência na nossa sociedade que ainda não foram superadas totalmente, mas com o tempo nós devemos superar isso. Ele então tem esse desenvolvimento, e aí vem os grandes fatos que são agora propriamente os fatos que se ligam ao Evangelho e à própria figura do Espiritismo. Então esses são resumidamente os grandes fatos ali que ocorrem no livro, os fatos históricos, né, impulsionados pela figura do Cristo, pela figura de Ismael. Mas ocorrem outros fatos que são muito mais relevantes em termos de progresso espiritual. Napoleão Bonaparte, lá na França, então, ele tem o seu império, a mãe da França consegue se livrar dele e consegue ter um grande desenvolvimento. O que acontece na França que vai marcar para sempre a história da humanidade? Por mais que boa parte dela se ignore, mas é a vinda do Consolador prometido por Jesus. Então encarna Allan Kardec em 1804 com essa missão. Kardec encarna em Lyon, né, naquele outubro de 1804, de uma família estruturada pelas informações que nós temos. Ele vai estudar em Verdun, ali na Suíça, que é perto de Lyon, geograficamente falando, né, naquele Instituto Verdun, né, que era um dos centros, né, mais importantes do mundo. Aí ele se forma naquela educação da época e ele vai para Paris. E Paris é o grande centro cultural do planeta na época. Mas como que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, ele não recebeu o Espiritismo, né, a codificação? Porque o raciocínio necessário naquela formação do Espiritismo está na França, na época. A França tinha um preparo intelecto-moral superior ao Brasil, nesse aspecto. Então ele nasceu lá, esse grande missionário. Aqueles fatos que nós já conhecemos, né? Os movimentos das mesas girantes, objetos. Ele se debruça sobre esses acontecimentos, junto com outros pesquisadores, e ele retira o que muitos não conseguiram enxergar dali. Alguns viram curiosidade. Ele retira a doutrina espírita de uma observação. Isso é um fato extraordinário para a história da humanidade, porque Kardec foi o primeiro espírito a dialogar com outros espíritos de uma maneira lógica e racional, sem religiosismo, sem pedir conselho, aconselhamento. Não queria isso, ele queria saber o que estava acontecendo. Então esse é o grande trunfo de Allan Kardec. E Paris era a cidade no mundo que tinha essas grandes ideias, é o país da Revolução Francesa, é o país mais aberto para essas ideias, né? Os grandes artistas queriam ir para Paris, né? Van Gogh, da Holanda, foi para Paris logo depois. Lá no passado,
grandes pintores queriam lá ir para Paris, né? Salvador Dalí, modernamente, Picasso, saiu da Espanha para morar em Paris, Salvador Dalí morar em Paris, todos queriam Paris, porque Paris era, né, o centro cultural, todos eles faziam. Da Vinci, até hoje a Mona Lisa, hoje a Itália não perdoa a França, porque a Mona Lisa não está na Itália, né? É igual a Bapuru, da Tarsila do Amaral, ela está na Argentina, em Buenos Aires. A maior obra do Brasil está em Buenos Aires, porque, né, uma pessoa muito abastada comprou a obra por um valor insignificante, o Abapuru, e essa pessoa é argentina, e hoje essa pessoa doou para o Museu de Buenos Aires. Então o Abapuru está hoje lá. E a Itália não perdoa a França, só que Da Vinci ele saiu da Itália para morar na França, na época dele. Então todos queriam a França. A França ela é um berço cultural bastante significativo da humanidade. Então ela preparou, né, todos eles, né, esses grandes poetas, escritores, pintores foram para lá e trouxe essa grandiosidade, né, do pensamento universal. E Kardec não ficou de fora de tudo isso. E Kardec reuniu esse conhecimento, seja filosófico, porque Kardec não era um homem das religiões, pasmem vocês. Ele era um homem do pensamento, do raciocínio. Ele era um homem da verdade, Kardec. Ele era um homem do intelecto. Por isso que a codificação ela é, né, logicamente perfeita. Até hoje nenhuma frase de Kardec foi derrubada da codificação espírita. Como ele foi um espírito missionário extraordinário ali. Então Kardec trouxe esse pensamento. Primeiro ele desenvolveu o lado científico da observação, do que é perispírito, o que é mediunidade, o que são os médiuns, o que é preciso para ser um bom médium, todo, né, esse cabedal de informações. Fundou a Sociedade Espírita de Paris, fundou a Sociedade Espírita de Paris, ela teve várias sedes e ele acabou precocemente desencarnando, né, em 1869, em março de 69. E é claro que com a desencarnação precoce de Allan Kardec, o movimento espírita incipiente ele acabou se desestruturando. Porque ele era realmente uma pessoa, né, ali à frente, né? Isso acontece, né? Infelizmente pode acontecer, né? Quando não está muito bem estruturado, né, a pessoa que é o centro ali, intelecto moral de tudo acaba se deteriorando. Mas ele foi embora, nos deixou ali o livro último, a Gênese, os milagres e as tradições, desencarna, retorna ao plano espiritual. E a sociedade espírita passa por turbulências ali também, por grandes dissensões. Isso, infelizmente, o nosso movimento espírita, seja o movimento francês, incipiente, seja o brasileiro, sempre existem divergências, e até hoje existe. É normal, é do ser humano. Claro que não podemos focar nisso, senão estaremos nos desviando, né? Mas então, o arcabouço moral, filosófico, científico da doutrina, ele tinha sido então já institucionalizado. Faltava o elemento religioso que ganharia corpo aonde? No Brasil. Ganha corpo no Brasil o Espiritismo. Porque a Europa já era um centro filosófico onde a religião já estava um pouquinho deixada em segundo plano, porque pela descrença provocada pela Igreja Católica, ela acabou então afastando os fiéis do Evangelho de Jesus. Entendeu o que aconteceu? Então lá nós temos na Europa as suas grandes catedrais vazias de pessoas, lindas em termos artísticos, belíssimas, porém vazias de pessoas. Eu lembro da Matilde no livro Libertação, quando ela recolhe o filho dela, né, o Papa Gregório, que estava nas trevas, ela recolhe, os dois se encontram, ela fala: Jesus não tem tempo para frequentar as catedrais suntuosas. Então, Jesus não tem tempo para isso. Ele está preocupado com o resgate das pessoas, né, dos espíritos rebeldes. Ela fala isso para ele, essa frase. Me marcou, né? Jesus não tem tempo para frequentar as catedrais suntuosas. E elas são realmente suntuosas. Em termos artísticos, são, né, insuperáveis, né? Aquela de Barcelona, do Templo Expiatório, Sagrada Família, é uma obra de arte, assim, que quem teve a oportunidade de ver, é extraordinária, né? Ela está em construção há mais de 100 anos e não terminaram ainda. E ela realmente é uma obra extra, mas é uma obra de artística, de fé, de religiosidade, ela é muito pobre disso, né? Infelizmente, né? Kardec desencarna, o espiritismo francês, ele acaba também se desestruturando, o movimento, né? Vamos separar o que é espiritismo do que é movimento. Vamos separar o que é Evangelho de Jesus do que é a Igreja Católica. O que são os escritos de Moisés e o que é o judaísmo, né? Os movimentos, seja evangélicos, católicos, espíritas, eles são esforços humanos
dirigidos à divulgação do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, tudo isso. Temos que separar, senão nós vamos confundir. O Espiritismo acabou. O Espiritismo nunca acabou. O movimento pode ter realmente sofrido problemas na França, mas não o Espiritismo. Ele permanece no arcabouço, né? Os Espíritos falam isso, né, para Allan Kardec. Podem ser queimados todos os livros. No dia seguinte, haverá novos livros, porque os Espíritos, ninguém queima os Espíritos, que são os autores das obras. Né? Quando lá em Barcelona chegaram os livros espíritas, Kardec estava ainda encarnado, e o bispo, né, como sempre, né, se ordenou no poder de mandar queimar as obras. Kardec ficou indignado com aquilo como homem. Não, eu vou requisitar de volta, porque em termos, são custosos, eu quero devolução. Não. Daí os espíritos aconselham, não, deixa ele queimar, porque isso vai dar mais propaganda para o espiritismo. Não tem problema nenhum, né? Então tem toda essa lógica de separar o que é transitório, que é o nosso movimento espírita. Ele é transitório, claro, no sentido de que ele irá sendo sempre substituído por algo melhor. E a doutrina está, né, profundamente constituída nos livros de Allan Kardec, desenvolvida por outras obras, por meio de espíritos sérios, por meio de médiuns sérios e comprometidos com a doutrina espírita. Saímos lá então da Europa e voltamos aqui para o Brasil. E vai ter um outro acontecimento, né? Então o Brasil se livrou da escravidão e ainda tem as suas bases, né? Caminhando agora para a proclamação da República, né? Em 1889. E esse é o momento crucial da maioridade. Essa palavra é usada por Jesus na obra. A maioridade coletiva do país. O Brasil alcançou a maioridade, né? Mas um pouquinho antes, em 1884, no Brasil há a ocorrência bastante significativa, que é a fundação da nossa sociedade, da nossa Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Né? Pouco tempo depois, 19 anos da desencarnação de Kardec, a nossa federação é fundada no estado do Rio de Janeiro. E esse é um fato muito relevante, né? Ela é muito antiga. E a federação, ela se materializa no plano espiritual. Nós falamos, ela é fundada. Sim, ela é fundada, só que ela é fundada dentro de um espectro de uma planificação do plano superior. Ismael, esse espírito que é responsável pela condução do Brasil, ele é responsável por, né, de colocar em prática o plano de Jesus, de transportar para nós a árvore do Evangelho. E a Federação Espírita, existe então um plano para que ela contribuísse com Ismael neste plano de trazer a árvore do Evangelho. Então, temos que separar esse plano de Ismael, da Federação Espírita, lá no plano espiritual, daquilo que se configurou aqui entre nós encarnados. E ocorre daí a figura de uma outra pessoa, né, chamada Adolfo Bezerra de Menezes. Já ouviram falar? Esse espírito é um espírito extraordinário, né, em todos os sentidos. E também ocorre no plano espiritual. Eu gosto muito dos livros espíritas, quando existe um encontro no plano espiritual e eles deliberam sobre como será a sua próxima encarnação. Aí a pessoa encarna em todo o livro e volta de novo para o plano espiritual. Eu acho isso extraordinário, né? Porque mostra como que ele vai se desenvolver, né? E todos ficam meio temerosos, será que vai dar certo? Mesmo os espíritos que estão num grau significativo, né? Lembra da Alcíone no livro Renúncia? Embora ela não teve medo, né? O livro Renúncia é de 1600, se passa mais ou menos em 1600 e alguma coisa. Mas quando ela decide encarnar para ajudar, ela encarna numa missão específica, para ajudar um amigo, né? Um companheiro, né? Que é o Padre Carlos. E ela decide, daí o Espírito fala para ela, o Espírito superior a ela, mas não, né? Você não precisa disso, você pode ajudá-lo aqui do plano espiritual. Não, mas eu preciso, eu quero encarnar, eu acho mais interessante. Mas você vai encarnar? Não. Ele tenta demovê-la da vontade. E ela não precisava reencarnar aqui, né? A Alcíone foi o espírito Célia do livro 50 anos depois. Aí ela decide e outros espíritos, sabendo que ela ia encarnar, perguntam, mas quem está indo para as trevas? Um espírito pergunta, quem que está indo para as trevas? No Brasil, o planeta na Terra, né? Do plano, visto como as trevas. Mas ela não teve medo, não. Alguns que já não chegaram no patamar dela, porque a Alcíone, ela não precisava reencarnar, e reencarnou aqui em missão individual. Mas alguns ficam temerosos. E Adolfo Bezerra de Menezes, ele também foi um dos escolhidos por Ismael, né? Esse, no caso, ao contrário de Dom João VI, que é o Longinus, soldado, né? Ele foi Jesus mesmo que designou. Já o espírito Adolfo Bezerra de Menezes foi o próprio Ismael, né? Vamos colocar cada um nas suas categorias espirituais, né? Então Adolfo Bezerra de Menezes aceita
essa sua missão de fazer o quê? Qual que é a missão? A primeira grande missão desse espírito, desse médium que nasceu lá em Pernambuco, foi iniciar um projeto de unificação do incipiente movimento espírita brasileiro. Ele desencarnou no ano de 1900, mas um pouquinho antes disso ele foi o quê? Presidente da Federação Espírita Brasileira, por determinação do alto de Ismael, esse espírito de Ismael. Ele ficou muitos anos só mesmo na fase madura da vida que ele realmente acabou indo para o espiritismo, né? A sociedade espírita, a nossa federação, ela era formada inicialmente por pequenas sociedades, pequenos grupos espíritas. E vocês devem imaginar que era o começo, então houve muitas divergências. E onde ele teria dito lá do plano espiritual, chega, vamos convocar Bezerra de Menezes da sua missão. Já passou da hora. E ele foi então convocado e ele se aproximou, acabou tomando uma posição de destaque pelo seu temperamento de equilíbrio, o temperamento de uma pessoa devotada às suas ideias superiores. Ele trouxe calma, pacificação ali para o ambiente incipiente da nossa Federação Espírita Brasileira. Qual que era o motivo das grandes divergências que, infelizmente, ainda hoje elas ocorrem no nosso movimento espírita? Existiam dois grupos na federação, que eram grupos assim dos místicos, por assim dizer, e dos científicos. E os dois não tinham conexão. Alguns acreditavam que o espiritismo era ciência, de laboratório. Nós tínhamos que ter as reuniões mediúnicas voltadas para a descoberta do que é o perispírito, do que é o plano espiritual. E os outros queriam esse lado mais místico, de religiosidade, das curas espirituais. E esses grupos não se entendiam, entendeu? Mas essas divergências até hoje seguem dentro do nosso movimento espírita, ainda seguem. Alguns são muito ligados a esse lado mais do magnetismo, outros são ligados mais à pesquisa, mas uma hora vamos ter que encontrar um equilíbrio, né? Nós não podemos sair ali do foco, né, do nosso foco de trabalhadores, de admiradores da obra de Allan Kardec, que é Jesus, né, o Evangelho renovado. Principalmente isso, né? Então a Federação Espírita ela nasce, né, Dr. Bezerra de Menezes aqui, e até hoje ele se apresenta como, né, um grande condutor do nosso movimento espírita. Quando ele se comunica, né, pelo médio de Valdo Franco, por exemplo, no final da nossa conferência, quando nós tínhamos ainda, né, pessoalmente, antes da pandemia, reparem que sempre a fala do Dr. Bezerra de Menezes tem como propósito a unificação. Quando vocês vão lendo aí as mensagens que vem do Divaldo, né? Quando o Divaldo vai, começa a falar, ele, né, se incorpora assim, e começa a comunicar e fala muito da unificação. O que é a unificação? Unir a família espírita, unificar o nosso movimento espírita, né? Eu penso assim, a nossa Federação Espírita Brasileira é o grande condutor do nosso movimento. Eu particularmente, tenho uma profunda admiração pela Federação Brasileira, profunda, porque ela é guardiã das grandes obras que nós estudamos até hoje, né? Ela tem uma seriedade na condução do movimento espírita. Isso é uma planificação do plano espiritual. Eu falo isso porque muitos espíritos que eu conheço, alguns muito antigos no movimento, não gostam da federação, não toleram a federação. Eu falo isso hoje num seminário, eu posso falar isso abertamente. E eu não vejo motivação para isso, né? Por mais que ela tenha algumas divergências, alguns problemas, mas isso não é motivo para não deixar de admirar, né? Uma instituição tão antiga, né? Tão antiga. E a nossa federação, a paranaense, ela é do ano de 1902, ela vai para 120 anos, né? Então todas essas federações, elas têm a sua, né, os seus planos, têm as suas ascendências no lado espiritual. É muito importante que nós não, quem é dirigente das casas espíritas, não se afastem das federações. Mas por quê? Porque ali elas são, né, as grandes depositárias das verdades. O nosso movimento espírita não é estruturado por subordinação. Isso não existe. Ao contrário de outras religiões, como a Igreja Católica é o Papa, que é uma verdade absoluta para eles. O nosso movimento espírita é uma coordenação de forças. As federações são orientativas. Cada casa tem a sua autonomia. Mas nós temos que agir coordenadamente, porque quem lê a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e está envolvido com o movimento espírita, tem que ter esse olhar de que nós fazemos parte de um projeto do plano espiritual. Porque é a missão coletiva. Nós reencarnamos com missões no sentido de deveres, né? Porque as missões, no sentido específico, são dos grandes espíritos. Mas todos nós temos deveres. Deveres perante nós mesmos,
deveres perante a família, perante o trabalho, perante, se for uma pessoa envolvida com uma religião, perante a sua religião, mas nós temos deveres perante a nossa pátria. E nós lemos no livro que isso tudo provém, né, as grandes diretrizes do plano espiritual. Então a pergunta que nós temos que fazer sempre dentro de nós é o que nós estamos fazendo em favor da nossa pátria. Porque quando nós assumimos o Espiritismo como diretriz de vida, todos nós, que o Espiritismo não é só uma religião, né? O Espiritismo, como diz no livro agora o André Luiz é duro, né? Por mais que eu tenha feito um estudo, né? Os mensageiros, tem lá, né? Nos mensageiros, tem lá. O Espiritismo é um conjunto, né, de grandes verdades, né? Ele é religião, ele é ciência, eles são diretrizes do plano espiritual. Mas ele é uma diretriz para a nossa vida também, em todos os setores da vida. Todos os setores, nós temos que perceber isso. Todos, né? A pessoa que trava contato com o Espiritismo, ela jamais pode ser a mesma pessoa. Jamais, jamais. Se ela é a mesma pessoa, ela infelizmente não teve uma dimensão de compreensão espiritual, intelectiva, psicológica da doutrina espírita dentro dela. Ela não teve isso. Quanto mais nós evoluirmos no conhecimento espírita, mais nós evoluímos como pessoas. Quanto mais evoluímos como pessoas, evoluímos como espíritos. Né? A evolução deve ser uma preocupação constante, porque, segundo Allan Kardec, se reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e por sua luta contra as suas más tendências. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma fala do próprio codificador. Então esse é o nosso papel, né? O papel das federações é um papel muito sério. Hoje mesmo participei de uma reunião do nosso Conselho Federativo aqui do Paraná, eu sou conselheiro efetivo do Paraná. E eu vejo a seriedade, né? Hoje foi apresentado um plano estratégico para os próximos 10 anos do movimento espírita. E eles foram expondo as diretrizes do movimento, a governança do movimento espírita. Eu fiquei tão admirado, particularmente. Falei, nossa, mas as pessoas que fizeram isso têm um comprometimento imenso com a doutrina, com o movimento espírita. E eles são mesmo, né? O pessoal de Curitiba, os curitibanos são realmente, eu tenho uma admiração por eles, né? Esses que estão vinculados à federação. Eles são muito sérios, mas eu falo isso eu já admirava a federação antes de fazer parte. Agora eu admiro muito mais. E pelo trabalho de seriedade, né, de levar a doutrina. Até um dos que foram responsáveis por esse planejamento estratégico, ele disse assim que o movimento espírita foi o que mais cresceu proporcionalmente, né? E são as estatísticas, muito mais do que o movimento evangélico. Né? A Igreja Católica passa por uma decadência em termos de adeptos, o movimento evangélico está crescendo, mas nós proporcionalmente estamos disparando, né? Perto de outros movimentos. Então, qual que é a preparação do nosso movimento espírita para receber as pessoas que vão se aproximar da doutrina? Pensando que nós estamos conectados com esse projeto de Ismael, esse projeto do alto. Né? É sempre um projeto. Né? A minha visão, quando eu leio um livro como esse, Caminho da Luz, eu leio Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é uma visão racional de que nós temos um programa a ser cumprido. Não é algo que vá acontecer. É algo que tem possibilidade de acontecer a depender do nosso empenho. Quando nós estamos envolvidos com uma tarefa, essa tarefa nos é dada para que nós possamos desenvolvê-la da melhor maneira possível. Agora, se nós vamos ou não desenvolver, isso depende do nosso livre-arbítrio, que segundo Jesus é sagrado, no sentido de que deve ser respeitado. Então, esses planos, né, nós não sabemos exatamente, é claro, temos algumas informações por essas obras, né, pelas intuições. Quanto mais nós estivermos ligados ao plano espiritual, nós teremos intuições. Cabral, é dito no livro, quando Pedro Álvares Cabral saiu, né, lá do Tejo e foi para descobrir aqui o Brasil, ele sonhava e as entidades angélicas ligadas a Ismael intuíam ele para né, descobrir ali o Brasil, que seria o futuro, né, o do Brasil, como a terra, né, prometida no sentido da transposição da árvore do Evangelho. Então é muito interessante isso. O Elio, quando ele encarna em Portugal, ele não tinha conhecimento que existia um outro continente ainda a ser desbravado, mas ele tinha lembrança, isso é dito na obra, lá no íntimo dele, que poderia haver sim terras ali novas. É claro que, imagina, Elio esteve do lado de Jesus, quando Jesus esteve lá em 1380 aqui conosco, né, mais próximo da gente. Claro que ele esteve outras vezes também, né, no livro foca nessa questão. Mas eu quero dizer o seguinte, ele esteve com Jesus, encarnou
submetida à lei do esquecimento. Como essa lei também, assim como do livre-arbítrio, ela é impactante, né? Ele só tinha uma leve intuição que poderia haver outros continentes. Então, a lei do livre-arbítrio, a lei do esquecimento, elas são preponderantes no nosso destino, no nosso roteiro. Quem não consegue compreender essas duas leis divinas tem muita dificuldade de entender o Espiritismo, de entender os pressupostos do Espiritismo. Como Deus permite guerra, como Deus permite isso, como Deus permite aquilo. Né? Ou permite porque nós estamos dentro de um processo de provas e expiações, um processo de evolução, que nós temos que compreender isso muito intensamente. Então, a Federação Espírita Brasileira ela é fundada em 1884, ela continua com o seu trabalho interessante. Teve alguns problemas ao longo da sua trajetória, porque ela é composta por seres humanos, nada é perfeito. Tem as suas divergências até hoje. Tem uma fala do livro que é bom ser abordado também, que é uma frase polêmica, uma frasezinha, mas gerou uma polêmica no movimento espírita que gera até hoje. Ele vai falar, Humberto de Campos, que Rousteing, lembra o Jean-Baptiste Rousteing? Já ouviram falar? Quem está no movimento mais... O Jean-Baptiste Rousteing foi um francês que publicou alguns livros, foi contemporâneo de Allan Kardec. Ele publica um livro chamado Revelação da Revelação. Esse é o nome do livro. Dividido em os 4 evangelhos dele. E seria supostamente ditado pelos espíritos dos evangelistas e de Moisés. E Kardec leu essa obra e fez um comentário dizendo que essa obra ela não acrescenta muita coisa e essa obra é um conhecimento que um conhecimento que não vai trazer nenhum tipo de acréscimo. Allan Kardec. Aí vem o Humberto fala que Jean-Baptiste Rousteing estava ali circundando Allan Kardec para o êxito do Espiritismo. Entenderam? Mas como assim? Mas Kardec faz uma crítica e vem o Rousteing, o Humberto de Campos fala que Rousteing podia ali acompanhar Allan Kardec, ajudar Allan Kardec, mas Kardec fez uma crítica a Rousteing? Como assim? Isso, vocês não têm noção como gerou uma polêmica no movimento espírita. Dividiu o movimento espírita roustanguistas. Meu irmão era roustanguista, Chico Xavier era roustanguista, e entre os que não eram, Isso divide. Hoje já tem uma certa harmonia de que realmente Rousteing tem que ser desconsiderado porque ele não traz nada compatível com o que disse Allan Kardec por meio da sua interpretação. Mas o que vai fechar esse assunto, que eu acho muito interessante, esqueci agora o nome do marido da Meimei, Seu Arnaldo, nossa, esqueci o nome do marido da Meimei, foi um companheiro de Allan Kardec, todos devem conhecê-lo, já desencarnado agora, e ele deu a melhor interpretação dessa frase do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele falou, gente, o que o Humberto de Campos fala é que Rousteing tinha assim, uma missão de circundar Allan Kardec, mas ele não cumpriu a contento essa missão, ele falhou. Essa foi a melhor interpretação do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nessa parte. Ele está coberto de razão. Realmente, o Humberto não fala que ele teve êxito na sua missão. Ele só encarnou com esse propósito, mas falhou. Porque é mencionado logo em seguida Léon Denis. Está lá, Jean-Baptiste Rousteing e Léon Denis, outro francês. Mas esse sim não falhou. O Léon Denis até hoje, seus livros são estudados, são mencionados no nosso movimento, são livros mais difíceis, E ele foi presidente honorário da nossa Federação Brasileira, Léon Denis, no começo do século XX, quando ele estava ainda encarnado. E foi um grande estudioso de Allan Kardec e foi um propagador das suas ideias, E quando ele desencarnou, ele acabou participando da obra da Dona Ivone, do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. Foi ele que organizou a obra, o espírito, Camilo Castelo Branco foi o espírito, o grande personagem, só que ele não é espírita, ele era católico. Então, o espírito Camilo Castelo Branco transmitiu suas memórias pela médium Ivone do Amaral Pereira. O espírito Léon Denis, intuindo a médium Ivone do Amaral Pereira, organizou a obra à luz da doutrina espírita. Esse foi o trabalho do Léon Denis Espírito, isso em 1933, quando ele já estava desencarnado. Um pouco antes, então, ele conduziu ali muito bem a parte filosófica da doutrina. Então, esse não teve uma falha. Então, esse é mencionado também na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, são essas polêmicas que acabam desviando o foco, e nós não podemos desviar o foco da doutrina, da obra.
Nós temos que nos concentrar na substância espiritual da obra, que é muito bela. E essa substância está basada principalmente nas falas de Jesus. Então isso é fundamental. Jesus, nós temos acesso ali a uns diálogos profundos de Jesus com Ismael, com Eliú e com outros personagens. Então é assim que nós temos que focalizar a obra. Mas o que Jesus quer? Qual que é o propósito? Né? É interessante notar que Jesus ele participou, né? Ele delegou a Ismael essa função de coordenar aqui o Brasil. Aí na proclamação da República, Jesus disse assim, mais ou menos: as sementes da minha árvore já foram plantadas no Brasil. Agora eles já têm um farto material para dar continuidade. Dá a impressão que Jesus se retira, né, dessa direção. Não que ele se retira, não é essa palavra, mas não tem essa proximidade que ele teve até então. A obra traz isso. Né? A obra vai terminar em 1889 com a proclamação da República. Ela termina mais ou menos isso. Agora, o que se escreve ali depois, né? Nós temos uma noção muito parcial da realidade. O Brasil passa por problemas, desde então, por problemas sérios. Né? Desde a política, né? Vários problemas, ditadura, democracia, problemas. Nós chegamos no ano de 2022 e o Brasil segue com problemas seríssimos. Então, como que nós podemos transpor a árvore do Evangelho para um país que passa por problemas tão sérios ainda? Né? Esse é o desafio de todos nós. Esse é o desafio que se coloca, né, na nossa contribuição para a pátria do Evangelho. Como que nós podemos contribuir para a edificação da pátria do Evangelho? Porque é difícil compreender, né, que nós somos destinados a sermos o país do futuro, evangelicamente falando, considerando os problemas gravíssimos que nós passamos ainda. Mas é um desafio que nós temos que enfrentar. Né? A nossa classe política ainda passa por problemas em todos os setores, os poderes, né, da República continuam problemáticos. Né? Parece que nós não temos uma direção como tem em outros países. Agora, essa é uma impressão minha particular. Cada um de vocês tem as suas impressões, né, a partir da leitura do livro. Né? Vamos para outros países, parece que estão melhor, mais avançados em alguns costumes, né, em algumas diretrizes sociológicas. Né? Estados Unidos tem um avanço muito grande, embora passe por problemas sérios também. A Europa também tem alguns avanços significativos, passa por alguns outros problemas. A América do Sul também não consegue se estabelecer politicamente de uma maneira sólida. Mas esse vai ser um desafio de todos nós. Porque se o Brasil é o país, né, que Jesus considerou como sendo o seu que vai trazer esse evangelho redivivo, né, é claro que todos nós temos essa missão, cada um individualmente, de contribuir para isso. Né? A Federação Espírita ela se materializa entre nós com esse propósito de renovar a doutrina espírita, que foi ali o movimento espírita francês. Ele acabou sendo praticamente desaparecido na época, reaparece no Brasil muito mais solidamente. Hoje ele está crescendo de novo na França, muito também, de maneira muito próspera. O movimento espírita francês hoje é muito próspero, mas o nosso movimento ele é gigante, né? Ele realmente é extraordinário perto de outros países, extraordinário. Entendeu? Eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra uma vez e participar de um evento espírita que ia congregar vários núcleos espíritas da Europa. Mas é assim, é tão pequeno, porque a maioria são brasileiros que vão para lá e acabam criando suas células espíritas. Mas parece que eles estão lá há 100 anos atrás de nós. Eu vejo como realmente a promessa do Cristo para o desenvolvimento da nação brasileira se concretiza nessas frentes aqui de desenvolvimento. Então isso é fundamental que nós compreendamos, né? O papel de cada um de nós. Falei tanto que ficou tempo de descanso aqui. Deixa eu voltar aqui, senão... Então o Brasil encontra esse momento de maioridade coletiva, né? Começando com a proclamação da República, se estendendo. O movimento espírita ele acaba vindo para o Brasil, ele se agiganta aqui no Brasil. Temos alguns problemas, mas nós temos que continuar essa obra. O espírito de Allan Kardec acaba se comunicando. No comecinho da formação da nossa Federação Espírita, o espírito de Allan Kardec é convidado e ele dá uma comunicação. Salvo engano, é a única comunicação do espírito de Allan Kardec. Né? Lá por volta de 1880
1885, 1890 mais ou menos, pois nós não tivemos mais da comunicação, né, do Espírito. Mas ele veio trazer o quê? Essa noção de unificação para todos nós, né? Unificar o nosso movimento espírita, né? Nós não podemos sair das balizas espíritas, das balizas de Allan Kardec, como disse o espírito Joana de Ângeles, nós temos que espiritizar, ela usa esse verbo, espiritizar o nosso movimento espírita. Nós não podemos sair das balizas de Allan Kardec, né? Tudo que nós fizermos, nós temos que relembrar a memória do codificador, senão nós teremos problemas, né? Nós temos as diretrizes vindas das nossas federações, mas todos nós temos a liberdade de agir e a liberdade de pensar. E isso é muito próprio da doutrina espírita. Mas liberdade de pensar não é libertinagem de pensar. Nós não podemos tirar, né? Eu já vi várias pessoas que não aceitam determinado conteúdo da doutrina, na visão dessas pessoas não é correto, mas aceitam outros, né? Então, vão fazendo da doutrina uma espécie de Frankenstein. E isso é muito depreciativo da doutrina espírita. Mas nós somos realmente os verdadeiros guardiões, né, de tudo isso, de todo esse movimento, né? Se Jesus teve essa preocupação de trazer para o novo mundo, que, né, é aqui a América, né, a figura aqui do Brasil, América do Sul, o seu evangelho de pureza, né? E qual que é, né, a nossa verdadeira missão perante tudo isso, né? Lembrando que naqueles primeiros momentos apostólicos que Jesus esteve conosco, né, ele foi crucificado, né, acabou desencarnando, retornou em espírito e começou o seu processo ali de, agora já espiritualmente falando, de plantar as sementes do cristianismo. Aqueles primeiros cristãos, que seriam os primeiros mártires, acabaram introduzindo dentro de si de uma maneira muito rica esses ensinamentos transformadores do Evangelho de Jesus. E isso durou só alguns anos. Né? Com essa grande deturpação que houve, nós não conseguimos retomar essa pureza. Quando nós falamos de pureza da doutrina, estamos falando desses conhecimentos primordiais, que estão ali no comecinho da doutrina, no comecinho desse desenvolvimento, né, dos primeiros cristãos, né? O Espírito Emmanuel escreveu 5 romances históricos, começando por há 2000 anos. Mas o propósito do Espírito Emmanuel, com essa obra, um dos propósitos, né, é justamente nos mostrar a devoção que tinham esses primeiros cristãos às ideias cristãs. Esse é o propósito do Espírito Emmanuel. Né? Desses romances, alguns passam realmente logo no início, como há 2000 anos, o Paulo Estevam, que tem um período até contemporâneo, e alguns passam em algum momento depois, né? Mas vamos ver a devoção ali de cada um desses personagens, né? Vamos ver ali a Lívia, de há 2000 anos, a entrega dela, né? Saindo do patriciado romano, da elite romana do mundo, da época, para poder desencarnar e entregar a vida em favor do Evangelho nos círculos máximos de Roma. Né? Vamos ver um Paulo de Tarso, a conversão de Paulo de Tarso e a sua entrega, né, na divulgação da doutrina cristã ali, primitiva. E quando nós falamos de Evangelho, né, propriamente dito, estamos falando dessas sementes de transformação em todos nós. O Espiritismo, sem sombra de dúvida, ele se fez o grande celeiro das verdades espirituais, como diz o Espírito Emmanuel. Isso aí não resta a menor dúvida. Né? Nós não somos melhores do que ninguém por sermos espíritas, mas o Espiritismo ele é superior, sim, enquanto doutrina de conhecimento. Porque, né, ele realmente tira o véu, né, de algumas informações que nós tínhamos ou de maneira muito vaga, ou até nós não tínhamos conhecimento. Ele tira esse véu e nos mostra o nosso papel aqui enquanto encarnados, né, as nossas funções perante nós mesmos, as funções perante a família, né, e a nossa função perante a coletividade, perante o país, a partir do livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Né? Então nós temos que ter essa preocupação na nossa vida, né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida pública. Será que nós estamos refletindo a luz do Evangelho dentro de nós? Será que nós estamos engajados nesse projeto do Cristo, do Brasil, Coração do Mundo, né? Pátria do Evangelho? Né? A Joana de Ângeles tem um texto sobre isso, no livro Após a Tempestade, né? Que ela vai fazer uma convocação dos espíritas, né? Que ela vai falar assim, no começo desse texto, pelo médium de Valdo Franco, ela diz assim: no começo da codificação, né, vocês foram convocados, vocês espíritas, para contribuir com a obra de Allan Kardec. Então este é o momento
de dizer sim. Ela coloca luz ou treva, né? Esse é o momento da decisão. Mas por que ela fala? Porque a maioria dos espíritas, diz ela, já foi chamada outra vez no passado e não atenderam ao chamado do Cristo. E essa oportunidade se renova. Nesse início, né, de terceiro milênio, né, nesse início de um século, ela se renova para nós, para que o nosso acerto com as leis divinas se dê de uma maneira, da melhor maneira possível, né? Eu tenho comigo que realmente nós do movimento espírita, ou quem está ingressando, né, por curiosidade, ou porque o espiritismo trouxe uma consolação, trouxe ali uma compreensão melhor de vida, nós temos um tesouro em nossas mãos, em todos os sentidos, né? Isso é dito por Jesus ali ao longo da obra, muitas vezes, né? Esse é um tesouro. O Evangelho é tratado como um tesouro de altíssimo valor, né? Um tesouro que, quando nós descobrimos, nós não vamos mais nos desfazer desse tesouro. Ele está dentro de nós de uma vez por todas. Ele está esculpido dentro de nós. E o Evangelho não é só, meus irmãos, um conhecimento intelecto. Ele é um conhecimento que vai para o coração, no sentido simbólico, e ele vai se tornando ali as ações do nosso dia a dia. O livro vai nos lembrar disso em várias oportunidades. O que nós queremos realmente fazer das nossas existências, fazer do nosso progresso espiritual. Como que nós estamos desenhando esse progresso espiritual para o nosso futuro, os nossos grandes destinos espirituais que nos aguardam, né? Nós estamos dentro de uma lei de causa e efeito e dentro de uma lei de progresso. E associar a nossa vontade com a vontade divina é o nosso trabalho, né? Emmanuel usa essa expressão, associar a nossa vontade com a vontade divina, né? Não há outro caminho a percorrer a não ser esse. Quando Allan Kardec resolve publicar o Livro dos Espíritos, em 1857, ele diz que ele viu que estava diante de um conhecimento tão grande que não poderia ficar só para ele. Acho tão bonito esse pensamento dele. Então ele teve né, ele mais toda a gama de espíritos que incentivavam, porque ele provavelmente não era um médium ostensivo, mas era um médium intuitivo, como todos nós o somos, de recebermos um aconselhamento. Ele falou, não, mas esse tesouro não pode ficar só aqui em meu poder. Esse tesouro tem que ser espalhado para o mundo. E por isso que ele publica o Livro dos Espíritos ali, com esse propósito. E ele não para por ali, porque o Livro dos Espíritos é publicado com 500 e poucas questões. E cada nova publicação existe, né, um acréscimo de novas perguntas, novas respostas. Se ele continuasse encarnado por mais algum tempo, o livro ia ser maior, pode ter certeza, porque a doutrina tem esse aspecto de complementariedade e de evolução. É fundamental. O Espiritismo de Allan Kardec, até hoje que nós temos, houve um grande progresso. Um grande progresso. Basta ter olhos para ver. Quem vai ter acesso a uma obra do Espírito de André Luiz, né? Conversamos essa semana sobre isso, não tem como ser a mesma pessoa. Eu considero a obra uma das mais importantes após a obra da codificação feita por Allan Kardec, porque ela desbravou o plano espiritual. Então nós vamos ler esse capítulo de Kardec sobre missões dos espíritos. Mas o que são as missões? São missões de auxílio aos povos, auxílio individual, mas eles não falam. Agora lá nós vamos ter acesso às missões individuais, os grupos de trabalho, a organização de uma colônia espiritual, as consequências dos nossos atos, das nossas omissões, daquilo que nós poderíamos fazer ou deixar de fazer, a ausência de um esforço, né? Vamos ver vários espíritos com a consciência de culpa pesadíssima, porque não aproveitaram as lições recebidas, principalmente aquelas recebidas dentro da doutrina espírita. Então, nosso grau de responsabilidade ele cresce à medida que nós vamos evoluindo, né? Aquele que muito foi dado será muito realmente requisitado. Esse é um princípio da lei divina. Então, todo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho tem esse propósito de nos despertar para os nossos deveres coletivos. Ele sai de uma esfera individual, das nossas responsabilidades e nos coloca dentro de uma esfera coletiva, né? Qual a minha missão dentro do Brasil? O que eu estou fazendo lá na minha casa, no meu trabalho? Como que eu vou associar, né, os meus afazeres diários à vontade divina? Esse é um raciocínio sofisticadíssimo, mas do qual nós não podemos afastar jamais. Primeiro vem as leis divinas, né?
como disse Gesiel, o futuro Estevão, quando ele foi ameaçado pelo jovem chamado Saulo de Tarso, se você não parar de ficar colocando Jesus à frente de Moisés, eu posso ordenar que o Sinédrio prenda você. O Sinédrio tem poder sobre o meu corpo físico, mas não tem poder sobre o que eu penso. O jovem fala para Saulo de Tarso. A coragem de falar que realmente o que eu me submeto à vontade do Cristo e não às suas vontades do Sinédrio. E o Sinédrio teve realmente o poder sobre o corpo, porque ele foi condenado à lapidação, a pena por apedrejamento, e foi morto, apedrejado pelos outros componentes do Sinédrio. Assim que ele desencarna, então. Que nós possamos ter essa coragem, desse jovem perante as verdades divinas. Não podemos nos acovardarmos perante a sociedade no sentido de não difundirmos os princípios. É muito mais fácil nós seguirmos o que a sociedade nos pede. Isso é muito mais fácil. É muito mais fácil nós falarmos mal da vida alheia, é muito mais fácil nós sermos negligentes no nosso trabalho, é mais fácil nós não estudarmos o Espiritismo, é mais fácil nós ficarmos assistindo TV horas e horas a fio, ou ficar nas redes sociais horas e horas, do que ficarmos com uma disciplina mais interessante para o estudo, os pensamentos mais bem elaborados à luz da doutrina espírita, ocupar uma tarde nossa, como a de hoje, para os estudos da doutrina. Isso é muito mais difícil, mas é isso que vai nos trazer um patamar de felicidade que todos nós queremos, porque cada um de nós aqui, tenho certeza, que quer retornar ao plano espiritual melhor, reingressarmos ao plano espiritual, com as duas mãos de Jesus, como ele recebeu Maria Madalena, segundo Humberto de Campos, no Boa Nova. É lindíssima essa passagem da Maria Madalena. Ela desencarna, Jesus coloca as duas mãos nos ombros, assim, de frente, Você passou pela porta estreita, falou para ela. Só isso, Que nós possamos passar pela porta estreita. O que é a porta estreita, senão os devaneios do mundo, as indisciplinas do mundo, tudo aquilo que nos conduz, às vezes, a um desvio. Não que nós, talvez uma pessoa que chegue e me vê falando isso, mas isso é um fanatismo, não é isso, É compatibilizar os nossos interesses imediatos com os interesses eternos. É uma compatibilização. Algumas seitas religiosas do passado confundiram sublimação com ficarem isolados do mundo. Isso foi um dos grandes erros, porque nós evoluímos mediante o contato humano. Então nós vamos dirigindo as nossas potencialidades do nosso espírito, no nosso dia a dia, para o progresso espiritual. Isso é muito presente na obra do Espírito André Luiz, no meio da fala dos grandes espíritos ali que ele entrevista, no sentido de trazer para nós o conhecimento, igual o Humberto de Campos. Mas esse conhecimento do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é do Humberto de Campos? Não é do Humberto de Campos. Ele fez uma pesquisa no plano espiritual e nos trouxe essa obra. André Luiz também agiu dessa maneira. E nós vamos ver então os espíritos dizendo sobre isso, muito sobre isso, Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer tem um impacto profundo na nossa vida espiritual. A mãe do Lísias, a dona Laura, vai dizer na parte da sexualidade, ela vai aplicar esse princípio. Todas as experiências sexuais, diz ela, para o André Luiz, tem uma interferência profunda na vida do espírito. Ela fala. A dona Laura, ali dá para fazer um livro, Diálogo da Dona Laura, a partir da obra do Nosso Lar. Quando ela pega o André Luiz, começa os diálogos ali, ele não sabe, Assim, sabe que ele sabe alguma coisa, mas ele se faz que não sabe porque ele tem que passar para nós o conhecimento. Mas alguma coisa ele já vai explicando sobre isso. Quem travou o conhecimento com o Espiritismo vai mudar todo o seu comportamento, em todos os setores da sua existência, no modo de pensar e tudo mais. É o maior desafio da nossa existência, é sermos proativos no sentido de transformarmos a nossa vida a partir dos ensinamentos espíritas. Esse é o maior desafio, Vamos ver lá em Obreiros da Vida Eterna, no André Luiz, eles são uma região de trevas, resgatando alguns espíritos, e uma pessoa fala, eu fui espírita, me ajudem, eu conheci o Dr. Bezerra de Menezes, ela coloca, mas não segui os seus ensinamentos. Ou então aquele desfile de espíritos, da segunda obra, os mensageiros dos espíritas que fracassaram dentro do movimento espírita, presidentes de casas espíritas fracassados. Como assim? Dialogadores,
que foram, né, dialogaram com espíritos durante anos e anos dentro de um centro espírita, evangelizando o espírito, no sentido de transmitir os ensinamentos, chegaram e foi, mas como eu passei pelo umbral, como assim? Daí foi falar com a ministra Belirana ou com outros ministros. Olha, você evangelizava os espíritos, mas não se evangelizava. O que adiantou no sentido profundo, né? Então, o primeiro, né, Jesus tem a frase que eu vou concluir agora, né? A parte final de Jesus é justamente assim. É bem interessante, né? O Espiritismo, Jesus vai dizer no livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não é dado para que nós transformemos as instituições diretamente. As instituições, entenda-se, tudo que compõe a nossa sociedade, a nossa coletividade. O Espiritismo é dado para que nós transformemos os nossos corações individualmente. E depois disso, de começarmos esse processo, aí sim nós vamos contribuir para a melhoria das instituições. É isso que Jesus fala. Então a entrega do Espiritismo, que nada mais isso também é a fala de Jesus, né? E daria um livro, né? As falas de Jesus a partir de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Espiritismo é o Evangelho realmente renovado, né? Redivivo, que é nos entregue como um projeto de transformação. E olha que, como Jesus disse, né? Os tempos passarão, mas a minha palavra não passará. E os séculos estão passando, e os ensinamentos de Jesus continuam ali em pé, como acontece com o próprio codificador. As polêmicas vêm e vão dentro do movimento espírita. Podem reparar. Livros são títulos às vezes, nossa, esse livro é interessante, depois o livro desaparece. Médiuns são colocados no patamar, depois esse médium desaparece. Podem reparar. Grandes oradores aparecem, saem do movimento espírita, mas Allan Kardec e Jesus continuam intactos. Reparem isso. Intactos. Né? Tudo que tem sabor de perenidade, isso continua, né? Dentro, ressoando dentro de nós, ressoando dentro, né, do nosso eu espiritual. Né? E é isso, né, meus amigos, que todos nós possamos nos compenetrar cada vez mais, né? Todas essas verdades. Nessa semana eu fiquei fazendo os slides, que não deu para passar para vocês, né? Foi para mim, né, os ensinamentos dos slides, de todos, né? Tem aquele princípio, né? Realmente, quem mais precisa é o que mais, né, são dirigidos, né? Mas os slides esses que eu fiz dessa vez não eram com as falas, era só mesmo um diagrama com a estrutura da obra, mas todos podem ver a partir de uma leitura da obra, né? De um estudo da obra. Eu li essa obra algumas vezes, mas cada vez que eu leio, eu realmente me surpreendo com as ideias e com algumas coisas que eu não tinha visto quando eu lia, né, nas outras oportunidades. Mas o que mais me marcou em tudo mesmo foram as falas de Jesus dirigidas a nós, ao leitor, né? Eu sempre gosto de imaginar que quando nós lemos um livro espírita, nós estamos ali, né? Aqueles ensinamentos são dirigidos ao leitor. Eu gosto de imaginar isso. Né? Quando os benfeitores da obra do Espírito André Luiz vão falar com ele ou com outros, eles estão falando com o leitor, na verdade. Eu gosto de imaginar isso. Né? Esse convite perene de transformação, de renovação, de aceitar as nossas dores, os nossos problemas como mecanismos de evolução. Né? Como Jesus falou, saiba ler no sofrimento o meu evangelho. Nossa, isso é muito difícil. É muito difícil. Tem que ter uma sensibilidade espiritual muito grande. Saiba ler o meu evangelho no sofrimento. E o evangelho realmente ele pulsa com mais vigor onde há sofrimento. Né? Maria Madalena é um exemplo de quem estava em uma vida desregrada e se modificou a partir do evangelho. E Saulo de Tarso também, embora Saulo de Tarso, diferentemente, estava dentro de uma religião, mas ele não conseguia enxergar aquelas verdades. Teve um momento da obra, né, Paulo Estevão, que ele cai no sentido vulgar, né, ele cai dentro dessa realidade, ele fala, nossa, mas Jesus sempre me chamou, mas ele me chamou no sentido da intuição. Só que ele não ouvia, ele fala, né? Aí Jesus teve que aparecer em espírito, pasmem vocês, porque ele não ouvia as intuições. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se ajoelha, estava já cego naquele momento, né, temporariamente. Senhor, o que queres de mim? Essa é a pergunta que ele faz. Mas é porque ele não conseguiu ouvir, né, aquela voz que vinha dentro dele. Né, ele só ouviu depois do chamado de Jesus. Né, aí tem toda aquela transformação que nós sabemos que o Espírito Emmanuel nos leva às lágrimas, né, na obra. Tenho certeza que quem leu na hora que
a Abigail percebe ali, né, a irmã, que é o irmão dela que está ali, quem não foi as lágrimas naquela cena, né? Que o Gesiel, o irmão, né, de quem ela procurava há tantos anos, né, que o noivo dela era o algoz do irmão dela, que confusão é essa? Né? Aconteceu aqueles eventos daquela época lá. E que todos nós possamos, então, introduzir, né, dentro de nós todos esses princípios. 2 horas é um tempo muito curto para falar de ensinamentos tão profundos quanto os que se encontram na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas fica o convite, né, para uma leitura ou para uma releitura de épocas em épocas. Esse é daqueles livros que nós temos que ler de épocas em épocas, assim como é o Livro dos Espíritos, né, O Caminho da Luz, a coleção do Espírito André Luiz. Temos que ler muitas vezes ao longo da nossa encarnação, né? Temos algumas leituras pela frente aí, né? Temos os 13 livros do André Luiz, temos 16 livros do Manuel Filomeno de Miranda, tem uma codificação, temos toda a Revista Espírita, tem muito tempo pela frente, né? Algumas encarnações. Meus irmãos, é isso então. Obrigado pela atenção e que todos nós possamos então caminhar junto com Jesus e fazermos de nós mesmos pessoas melhores e fazermos um país melhor para a nossa atualidade e para o futuro também. Fazer uma prece então, de encerramento. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus mais uma vez, agradecendo ao Pai estarmos aqui reunidos, renovando os nossos ânimos, renovando as nossas intenções para com o Evangelho de Jesus, para com o Espiritismo, que atualiza esse Evangelho, que nos lembra dos princípios, que nos traz a lucidez, esses ensinamentos, para serem gravados, Pai, definitivamente em nossos espíritos. Que possamos sair motivados, que esses pensamentos povoem o nosso íntimo cada vez mais e que, principalmente, possamos colocá-los nas nossas ações, nos nossos deveres, para construirmos um presente melhor e construirmos um Brasil melhor, em conformidade com os desígnios do Mestre Jesus e dos seus Espíritos colaboradores. Se conosco, Pai, hoje e sempre, assim seja. Então, boa tarde a todos, que Deus seja conosco.